Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Tomate especial, só R$ 3,99 o quilo. Cenoura, apenas R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 12,98 o quilo. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,98. Ofertas válidas até 9 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 9h16, de volta, direto do ginásio do Taquaral, aqui em Campinas. Daqui a pouquinho a bola sobe para Vôlei Renata e Vedacity Guarulhos, as duas equipes já batendo bola, as duas equipes já prontas. Daqui a pouquinho o Marco Guarizo vai trazer, inclusive, pra gente a definição oficial. Já tem a definição dos times, Guarizo? Ainda não, Pio. Estamos aqui bem à beira da mesa esperando um papelzinho que vem com 6 nomes, mas por enquanto nenhum dos dois treinadores entregou, nem o Guilherme, nem o treinador Horácio de Leu. Bom, e você que está com a gente a partir de agora no YouTube da CBN Campinas, do Esporte da CBN Campinas, sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu like na transmissão, compartilhe com os seus amigos e mais do que isso, né? Mais do que isso, deixa o seu recado no chat, porque a gente quer ler o seu recado, quer ler a sua mensagem. Renata Rondini, quando não estávamos ainda no YouTube, apenas no FM, a gente falava sobre essa rivalidade, né, que se tornou Vôlei Renata e Vedacity Guarulhos, sem dúvida nenhuma. Hoje um dos principais confrontos, não do voleibol paulista, mas sim do voleibol brasileiro, e hoje na Superliga, Rê. Sem dúvida nenhuma. Boa noite aos nossos internautas aqui acompanhando mais um jogo, a 4ª rodada da Superliga. Mais uma vez o Vôlei Renata dentro do ginásio do Taquaral, estreou em casa, saiu para 2 jogos fora e hoje retorna para casa para mais um jogo. E realmente Guarulhos é um velho conhecido, um adversário daqueles, e que a gente, vamos falar assim, não uma rivalidade, mas uma regularidade de encontros, já que são duas equipes paulistas. E Guarulhos vem crescendo, 4 anos de projeto, realmente veio escalando muito rápido e está se tornando uma das grandes forças do voleibol nacional, até por conta dessa regularidade de projeto, que é o que também faz o sucesso do Vôlei Renata aqui em Campinas. E sem dúvida nenhuma é mais um jogaço essa noite. A gente sempre fala que a nossa balada das 9h30 da noite, e é jogo sim para muitos sets. Um 3-0 aqui, só se uma equipe entrar com tudo tratorando. Pouco provável, né? Bem pouco provável, um 3-0 e rápido aqui dentro do ginásio Taquaral hoje. A gente espera um bom jogo aí, pelo menos com os 4 sets. Gostaria de errar pra gente ter aquela emoção de ver um time assim, né, entrando com tudo. E a torcida, claro, aqui de Campinas está esperando que seja o Vôlei Renata, mas deixando as brincadeiras de lado, mas pela igualdade de qualidade técnica e de preparação das duas equipes, sem dúvida nenhuma, um jogaço no ginásio Taquaral aqui em Campinas nessa noite.
E o público segue chegando, as duas equipes já foram para a execução do hino nacional, agora estão batendo bola ali dentro da quadra, faltando agora ainda 11 minutos, né, para a bola subir. São 21 horas mais 19 minutos aqui no ginásio do Taquaral. Às 21h30 a bola sobe. Essas duas últimas vitórias, Renata Rondini, do Vôlei Renata por 3-0, e talvez delas todas, né, o primeiro set contra o Brasília na última rodada, quando o Vôlei Renata venceu por 25-13, e aí chamou muito a atenção, mostra que, e até eu conversava isso com o André Heller no Toque de Ouro no CBN Sports ontem, segunda-feira, mostra que aquela partida de estreia e a derrota como ela aconteceu por 3-2 para a equipe de São José, era porque o Vôlei Renata, lógico, é um grande adversário, mas também vinha daquela ressaca boa, vamos dizer assim, de uma conquista de Campeonato Paulista, porque agora o time já se colocou no lugar, né, Rê? Sem dúvida nenhuma, é o primeiro jogo em casa, a gente aí tem que pontuar quem era o adversário, né, que brigou por uma vaga também na semifinal de Paulista, ali nas quartas de final, quase conseguiu, mas São José foi um adversário firme e Campinas precisou realmente se sobressair para ganhar os 2 jogos de quartas de final e avançar no Paulista e chegar até o seu tricampeonato. E novamente foi com o São José estreia aqui dentro de casa. O primeiro jogo de estreia de qualquer campeonato, ele é sempre mais, como a gente vai falar, não é que o profissional ainda tem o nervosismo, mas é um ajuste, é a Superliga começando, por mais que seja um adversário super conhecido, todo mundo afia a mão para a bola nessa Superliga. Então, um 3-2 dentro de casa, da forma como o jogo se desenhou, esperava-se uma vitória do Renata, mas o São José cresceu muito no jogo. Então tem essas duas coisas, como o time chegou da conquista de um tricampeonato e quem era o adversário do outro lado de quadra. Quando saiu para fora para fazer os seus 2 últimos jogos contra a Rede Cuca em Fortaleza, enquanto Brasília, são outras equipes, são outros comportamentos e, mais uma vez, assim como foi no primeiro set contra o Brasília, contra a Rede Cuca também o Renata entrou avassalador e ele tem esse começo de jogo muito forte. O que a gente está esperando agora do Vôlei Renata? Que também para equipes mais fortes, como é Guarulhos hoje à noite aqui em Campinas, comece dessa forma, forte, brigando para placares, né, mais dilatados e mantenha essa regularidade forte, porque o time sente um pouquinho no crescimento do adversário ao longo do jogo. Então talvez esse é mais um passo da evolução do Vôlei Renata ao longo dessa Superliga agora. Começa forte e mantenha essa força mesmo com a reação do adversário, porque todo jogo começa com uma equipe acertando mais ou talvez errando menos e a outra equipe ao longo do jogo estudando esse adversário para reagir. O Rê, Felipe Brito ainda fora, o quanto isso faz diferença, o quanto o Brito, óbvio que faz muita falta, mas o Horácio consegue trabalhar essa equipe para suprir essa falta momentânea do Brito, que deve voltar em breve? O Brito foi titular durante o Paulista inteiro, desde o início da temporada. É uma peça importante no elenco, ele forma o todo do elenco, sem dúvida nenhuma. Infelizmente teve uma lesão, deu até uma certa assombração para quem acompanha o Vôlei Renata, o início da Superliga do ano passado, que foi bem complicadinho com as lesões, mas tá tudo bem, ele tá se recuperando e é um só lesionado, tá tudo certo. É uma peça importante, é um central que tem um bom bloqueio, que tem também uma mão forte ali na briga na rede. Contudo, Barreto e Lucas Fonseca vem se dando muito bem no entrosamento ali de rede. Lucas Fonseca tem sido um dos maiores bloqueadores nesse início de Superliga, está se destacando muito bem. Ele jogou o início de Paulista, depois foi se alternando com o Barreto, aí o Barreto acabou na reta final de Paulista ficando entre os titulares, mas eu digo que nesse aspecto, nesse fundamento ali, nessa posição, sem dúvida nenhuma o Dileu não pode reclamar, montou um elenco e tem peças para alternar, para mexer, para mudar a dupla de rede tranquilamente e o Lucas Fonseca está dando muita conta nesse momento. Você lembrou desse caso, até arrepiei aqui, porque foram só Demian Gonzalez, Lucão e Evandro. Início da Superliga do ano passado. Bruno Temponi também. Perdeu o oposto, perdeu o levantador, um central e o outro ponteiro. Então, assim, era a
espinha dorsal da equipe, ele não tinha os titulares no ano passado, no início da Superliga, o Marcos Pacheco. Infelizmente não conseguiu, por uma boa, eu diria que praticamente o primeiro turno inteiro ele não teve o time titular, a espinha dorsal da equipe todos juntos ao mesmo tempo. A gente foi para aquela decisão lá em São Paulo, por exemplo, com o Canuto sendo titular, tinha algumas novidades. Evandro, né, não voltou depois até o fim do campeonato a jogar aquilo que ele jogava também, tanto que depois veio a própria aposentadoria do Evandro, então, enfim, mas o assunto agora é 22-23, não vamos lembrar de 21-22, 22-23, e o Vôlei Renata chegando muito, muito, muito forte depois do título paulista. Alguma definição já, Marco Guarizo? Sim, senhor Rafael Pio. Neste momento, deixa só eu afastar meu amigo Delay daqui, pronto. Neste momento está chegando, inclusive, no seu aplicativo de mensagens, as escalações das duas equipes. Mas que maravilha, Marco Guarizo, ele inclusive manda pra gente. Então, às 21h25, faltando 5 minutos para a bola subir aqui no ginásio do Taquaral, com a trilha do Vôlei CBN, Marco Guarizo traz as escalações do jogo. Começando pelo dono da casa, em busca da terceira vitória consecutiva e a terceira também nesta Superliga. O time do técnico Horácio de Leu vem à quadra com o levantador Demian Gonçalves, camisa número 8. Adriano, ponteiro, menino de ouro, meia dúzia. O outro ponteiro é Nicolas Lazo, o argentino, camisa número 10. Os centrais, o 14, com licença Rafael Pio, é Barreto. Alô, dona Loura, sempre nos acompanhando. Número 19, o outro central, Lucas Fonseca. O oposto é o 18, Felipe Roque, o jogador heavy metal. E o líbero é Ale 17. O Vedacity Guarulhos, do técnico Guilherme Novaes, tem o levantador Sandro, número 5. Figueiredo, número 1. Franco 4, Lucas Ló 7, Babu 10, Alejandro 12 e Filipinho, líbero, camisa número 2. Estão aí as duas equipes já prontas, já definidas, os dois times já vindo agora naquele momento de apresentação. E aí, tirando o Felipe Brito, os dois treinadores, Renata Rondini, já começam com aquilo que eles têm de melhor. Exatamente, eles começam com força máxima, os titulares da equipe, as duas equipes escaladas exatamente como vem jogando nos últimos jogos aí de Superliga. E a gente tem que levantar um detalhe, né? Uma vitória para Guarulhos hoje aqui em Campinas, se for um 3-0, por exemplo, cola no Vôlei Renata. Verdade. Então, na tabela de Superliga, tudo parece muito distante, mas as diferenças são pequenas, na verdade. E uma vitória num confronto direto como os dois, um está em quarto, outro está em sétimo, mas se um vence o outro aqui, a coisa complica. Se Guarulhos vence o Renata, cola no Renata. Se o Renata vence, consegue abrir um pouco mais. Então, assim, toda vitória é importante. O 3-0, principalmente, é um placar para garantir os 3 pontos. Então, hoje tem um duelo, tem todos os elementos de um jogaço, um jogo que vai ser brigado, que vai ser disputado. Não só por ser um clássico paulista, o início de Superliga, mas está valendo aí classificação na tabela também e, sem dúvida nenhuma, ganhar mais motivação para a reta desse primeiro turno, que é longo ainda até o final do ano. E mais uma vez eu convido você a participar com a gente no chat do YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas. Rapaziada já tá chegando por aqui, já tá participando com a gente e vamos juntos, quem sabe, para até 5 sets. Tem uma cara de 5 sets esse jogo e faltando 2 minutinhos para a bola subir. Tem bolão? Tem bolão, vai, Marco Guarizo. 3-0, Vôlei Renata. Renata Rondini, o seu palpite. 3-1, Vôlei Renata. Naldo Araújo nos comandos técnicos, 3-0. Isso é opinião ou é vontade? Ah, tá. É opinião. Eu vou de 3-2. Eu vou de 5-7. Você valoriza o torcedor, né, Pio? Valoriza o torcedor. Valoriza. Hoje só acaba amanhã. A gente torce, mas não distorce. É isso aí.
Tá tudo pronto, vai começar o jogo aqui no ginásio do Taquaral. O primeiro serviço é do Vôlei Renata e já é do menino de ouro. Adriano preparado já para o primeiro saque. Autorizado o Adriano e a galera já vem junto com ele. Vai começar o jogo, bola pro alto, pancada do Adriano. A recepção é do Filipinho, Sandro faz o levantamento pro Lucas Ló, que aproveita já o bloqueio, fechava por ali e aí consegue fazer o primeiro ponto. 1-0 Vedacity Guarulhos, Guarizo. Na saída de rede, o Figueiredo, né, conseguindo encarar o bloqueio, colocando essa bola no chão. Primeiro ponto é de Guarulhos e vai o próprio Lucas Figueiredo para o saque. É o Figueiredo e Lucas Ló, os dois com tênis branco, estilosos, bem estilosos. Vem Lucas Figueiredo pro saque, 1-0 Vedacity Guarulhos. Recepção do Alê, levantamento, Gonzalez aqui na ponta, pro Felipe Roque na saída de rede. Ele não subiu muito equilibrado não, mas o que importa é que a bola tá na quadra, né, Marcão? Exatamente, muito bem colocado para tirar do bloqueio, né? Tanto que ele bateu uma paralela sem contestação, tudo igual, 1-1, Lucas Fonseca saca. Vem o Fonsequinha pro saque. Começo de jogo que você acompanha aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Fonseca, ele ficou direto na rede. É o segundo ponto da equipe do Vedacity Guarulhos. 2-1. Já fazendo modificação ali o técnico Guilherme Guarizo. Na verdade, o Filipinho, que é o líbero, sai para ficarem 6 jogadores que possam atacar, né? É exatamente isso. Mande a sua mensagem no YouTube da CBN Campinas, participe com a gente. A recepção é lá na ponta, levantamento. Essa bola passou por toda a fita e caiu lá fora no ataque do Nicolas Lazo, Guarizo. Angulou demais para tentar fazer o ataque e bater perto da linha aqui. Foi pro lado verde da quadra, abre 2 pontos, Guarulhos. 3-1, Alejandro vai pro saque. É o camisa 12 do Vedacity Guarulhos se preparando, começo bom para a equipe de Guarulhos, abre 2 pontos, 3-1. Alejandro já autorizado, a torcida tenta secar o Alejandro. Recepção é do Adriano, levantamento do Gonzalez pro Felipe Roque. Ele vai na pancada e essa bola não volta mais. Ela foi na parte verde da quadra e se vai na parte verde é fora, Guarizo. E dá pra ver cada vez mais que é a bola de segurança, né? O oposto já é o cara da pancada. A gente sempre brinca na transmissão que é o centroavante do vôlei. E todas as bolas do Demian estão indo nesse início de jogo para o Felipe Roque. Ele mesmo vai pro saque heavy metal. É o primeiro saque heavy metal da noite. Felipe Roque na pancada, Filipinho na recepção, Sandro faz o levantamento na saída de rede. Na pancada, essa bola ia cair. Filipinho teve que buscar de novo, Sandro movimentando aqui na ponta. Deu defesa e que bela defesa do Roque. Adriano de longe, de trás da linha dos 3. O Adriano achou um espaço que geralmente só ele acha na quadra, Marco Guarizo. É um ataque muito difícil, né? Tava distante da rede, para trás da linha dos 3, mas não é aquela pipe que ele vem batendo próximo da rede, né? E conseguiu fazer um milagre ali depois de um belo levantamento também de manchete do Alê. Empata o Vôlei Renata 3-3. Ninguém tira o homem do heavy metal. Impressionante, né? Esse saque desmonta o sistema defensivo. Tá tudo igual, 3-3 aqui no ginásio do Taquaral. Vem Felipe Roque pra pancada. Esse aí foi com uma distorção, aquela washburn, aquela bem suja mesmo, sabe, Marco Guarizo? Perfeita, e até pra gente fazer um trocadilho melhor ainda, foi o AC/DC. Meu Deus do céu. Guarizo, você se superou nessa noite de terça-feira. Nunca achei que você poderia, mas hoje você foi top 1. Obrigado. Meu Jesus da glória. Vem Felipe Roque de novo pro saque, deu recepção lá no fundo do Figueiredo, levantamento aqui na entrada de rede. E aí consegue colocar essa bola no chão, Lucas Ló, é o 4º ponto do Vedacity Guarulhos. Tava na saída de rede, né? Conseguiu encarar o bloqueio ali para colocar essa bola no chão, tá tudo igual, começa bastante equilibrado o jogo aqui no Taquaral e quem vai pro saque é o Franco. Vem o Franco, o camisa 4, o Franco é o craque, sempre com boas passagens pelo saque. Vem Franco, vai soltar o braço, Alê na recepção, Gonzalez no meio de rede buscando o Barreto, ficou no bloqueio.
Fica no bloqueio, o Barreto subiu mais que todo mundo ali. O Lucas Ló estava na rede também, é o 5º ponto do Guarulhos, Guarulhos. Marcação perfeita, né? A hora que o Barreto subiu pro ataque, o Ló estava subindo junto, ele até que é mais baixo, né? Primeiro ponto de bloqueio do jogo, 5-4, segue no saque o Franco. O vôlei Renata tinha virado, agora reassume a vantagem o Vedacity. Agora joga direto para fora o Franco. Forçou demais, essa bola tá fora. 5-5, tudo igual. Renata Rondini, começo de jogo. Jogo lá, jogo cá, 5-5, muita igualdade, Rê. Muita igualdade, expectativa totalmente confirmada, né? Forçando o saque as duas equipes, muito bem posicionadas em rede. Vai ser um toma lá, da cá o tempo todo. Vem Nicolas Lazo pra pancada. Essa bola foi fora, mas por isso aqui, né, Guarizo? Ela foi assoprada por quem estava próximo da bola ali para tentar fazer a defesa, porque foi a 1 centímetro da linha branca, mas o ponto está marcado para Guarulhos. 6-5, segue na frente o time da Grande São Paulo. Lucas Ló saca. Sob vaias, bom saque, Adriano na recepção, melhor ainda, Gonzalez agora pro Barreto. E agora sim, ele consegue explorar o bloqueio, tava subindo para tentar a marcação por ali o Babu, mas aí essa bola foi direto para fora, é ponto do Barreto, Guarizo. E o Barreto subiu demais, né? Tanto que ele bateu essa bola para baixo e o jogador olhou pro outro ali, não, essa não dava. 6-6, o próprio Barreto platinado para sacar. Vem Barreto pro saque, bom saque também do Barreto. Sandro ali no meio de rede, deu defesa, essa bola voltou pra quadra, mas conseguiu recuperar por ali o Babu, levantamento pro Figueiredo. Barreto lá no fundo, Gonzalez levantou, Adriano! Que pancada, Adriano! É aquela que abre um buraco no chão e o Adriano marca o 7º ponto do vôlei Renata, Guarizo. Tá com a mão afiada o menino de ouro, hein? É na paralela, na diagonal, como foi o caso dessa. Tá bem demais no ataque, 7-6 na frente de novo o vôlei Renato. E espetacular o começo de jogo, hein? Rapaziada, tá chegando aqui no YouTube. Barreto no saque, deu recepção do Lucas Ló, levantamento lá na saída de rede. E agora essa bola, sim, virada, é o empate do time de Guarulhos. No ataque do Franco, o Lazo tentou tirar o braço da bola, né? Pra ver se ela ia pra fora, mas acabou batendo no braço do argentino. 7-7. Quem vai pro saque agora é o Babu, camisa 10. Vem Babu pro saque, na preparação, 7-7, tudo igual. Bom jogo, bom começo de jogo. Adriano recebeu o levantamento, vem na pipe o Lazo e deu defesa não. Deu nada, o Franco até conseguiu chegar nessa bola, mas ela vem muito forte, Guarizo. Exatamente, a pipe perfeita, né? Ainda deu uma resvalada na fita ali para atrapalhar um pouquinho a defesa. 8-7, vem o caixotinha de Demian Gonçalves. E é a primeira passagem do Gonzalez pelo saque. Sempre bom. Recepção, levantamento é para Alejandro, não, é aqui na ponta, sobe o bloqueio, mas essa bola foi direto para fora. Não, essa bola veio dentro. Porque o Figueiredo subiu aqui na entrada de rede e aí o bloqueio funcionou, é ponto do vôlei Renata. Ficou em choque porque tomou um bloco. Tentativa na entrada de rede, deixa eu tirar esse delay daqui. E aí um bloqueio espetacular, colocando a bola perto da linha branca. 9-7, abre 2 o vôlei Renato. De novo Demian Gonzalez no saque, Sandro, levantamento, vem na pipe. Aí na pancada o Lucas Ló, nenhuma possibilidade de defesa, né, Marcão? É aquela história, né? Tem pipe para um lado, também quero fazer. O Lucas Ló que já jogou aqui em Campinas, né? A Renata me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. Cai para 1 ponto a diferença. O levantador Sandro, 41 anos no saque. Vem Sandro, e como joga esse levantador, hein? A pancada, Sandro, não, ele tira o peso. Adriano, recepção complicada. Vem ali no meio de rede. Deu defesa, voltou no braço de ferro. A disputa, Filipinho faz o levantamento, sobe o bloqueio. Deu pro Ale, recepção, Gonzalez. Levantou pro Adriano, bloqueio de novo. Aparece o levantamento pro Roque lá na ponta. É o rally, o primeiro do jogo. Filipinho levantou pro Franco. Lazo no fundo. Gonzalez levantou, Felipe Roque. Sobe o bloqueio, volta pra Ale. Adriano! Saída de rede! O menino de ouro solta o braço direito. E que pontaço do vôlei Renata, Marco Guarizo! Se no basquete existe a cesta de 3 pontos, um rally desse deveria valer 2.
Nem que desse 2 pro time que marcou e 1 pro que não conseguiu marcar. Impressionante o que defenderam esses dois times. Aí só o Adriano para conseguir tirar a defesa de Guarulhos. 10-8 e ele saca. E é o próprio Adriano no saque. Sandro faz o levantamento. Bloqueio! Lucas Fonseca sabe que mais que todo mundo. E essa não passa não, Guarizo. Alô, Figueiredo. Chama o seguro que bateu no muro. Não, segundo já o ponto de bloqueio da equipe do Vôlei Renata. Maior vantagem no jogo, 11-8. Renata Rondini abre 3 pontos de vantagem nesse momento. O Vôlei Renata, o Adriano vem pro saque. Vamos acompanhar esse ponto. Levantamento pro Franco. Ele bateu direto pra fora. Direto pra fora e não tocou em ninguém, Guarizo. 12-8. Exatamente, ele tentou bater uma diagonal. E aí o bloqueio deu aquela recolhida no braço, acabou confundindo um pouquinho o Franco, colocou a bola pra fora, vai pegando o elevador, o Vôlei Renata no saque do Adriano, 12-8. Renata Rondini abre 4 de vantagem, o Vôlei Renata quando dá uma apertada o time... Parou o jogo, inclusive o Vedacity Guarulhos. Quando o Renata dá aquela apertada, parece que começa a sobrar um pouquinho, Rê. Sobra um pouquinho, você vê o que é um ponto como que o Adriano fez na disputa daquele rally, o maior rally do set até o momento, com defesas espetaculares dos dois lados, e o Renata conseguir construir aquele ponto da forma como o Adriano atacou. E vem ele na sequência do saque, forçando muito bem o saque, fez um strike aí agora, abrindo 4 pontos para cima de Guarulhos. Tanto é que pede o tempo, precisa reorganizar a casa, e não só reorganizar a casa no posicionamento defensivo, mas acalmar a animação ali, a motivação que o Renata ganhou. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. E é o menino de ouro quem vem pro saque. Depois do tempo pedido pelo Vedacity Guarulhos, 12-8, a maior vantagem no primeiro set até aqui. São 4 pontos. Adriano já pro saque, Filipinho. Sandro fez o levantamento ali no meio de rede, aí fica muito complicado para conseguir fechar essa bola quando sobe, e sobe muito bem ali o Alejandro, né, Guarizo? Muito rápida, né? Fica sem defesa praticamente. Quando acerta o levantamento e acerta o tempo de bola o atacante, foi isso que aconteceu com o Alejandro agora. Quem vai pro saque é o Figueiredo, tô certo? Isso, exatamente. O próprio Figueiredo, 12-9. Vem Figueiredo na pancada. Ale deu recepção, levantamento no meio de rede pro Lucas Fonseca. Consegue explorar o bloqueio, ela resvala na marcação e vai direto pra fora. 13-9, segue de 4 pontos a vantagem, Marcão. E tá bastante acionado no jogo o Lucas Fonseca, né? A segunda bola, a segunda tentativa com ele, conseguiu colocar no chão. 13-9, vai mantendo a vantagem e vai o próprio para o serviço. Vem pro serviço agora o Lucas Fonseca, 13-9. É o primeiro set que você acompanha aqui na CBN Campinas. A Superliga bateu e é ace. É ace. Porque o Figueiredo achou que essa bola ia pra fora. Ele deu as costas pra bola, ela bateu nas costas, no ombro dele antes de sair. Ace do Vôlei Renata, Guarizo. E mais do que isso, ele atrapalhou o Filipinho, que estava armando a recepção, né? O líbero ficou ali conversando com ele, realmente tirou o corpo, mas faltou um pouquinho da noção do espaço. Maior vantagem do jogo do Vôlei Renata, 14-9. 5 pontos, boa vantagem, hein? Boa vantagem no confronto tão igual, só que aí o Lucas Fonseca fica direto na rede, marca o 10º ponto. Né, Renata Rondini, quando a gente tem um jogo que é tão igual e um dos times consegue abrir 5 pontos de vantagem, é uma vantagem espetacular. É uma vantagem consistente, sem dúvida nenhuma. Se o Renata mantiver a regularidade a partir desse momento do jogo que ele cresceu e abriu vantagem, fecha o set com tranquilidade, mas não pode dar aquela baixadinha na guarda, né? Vem Alejandro agora pro saque. São 4 pontos de vantagem. Lazo na recepção, Demian Gonzalez na inversão pro Roque, mas aí subiu o bloqueio. A impressão que dava é que o Demian Gonzalez buscaria o próprio Nicolas Lazo lá na entrada de rede. Ele buscou aqui na saída do Roque, só que aí a marcação veio inteira, Guarizo. Exato, tanto que o Roque pediu desculpas ali para todos, né? E o Lucas Ló bloqueando muito. Ele não é dos jogadores mais altos, né? O Lucas Ló tem
1,97. Pra nós ele é alto, sim, né? mas pro pra eles, vôlei, mais um bloqueio do Lucas Ló, diminui Guarulhos. Boa recepção do Adriano, de novo Felipe Roque para no bloqueio, essa bola vai voltar, conseguiu voltar com o Nicolas Lazo, deu recepção, levantamento pro Franco lá na saída de rede. E aí ele pede até desculpas ali pro Alê, só que o certo, Guarizo, é que a vantagem caiu para 2 pontos apenas. Caiu para 2 pontos, o time de Guarulhos está defendendo bastante, o Felipe Roque está marcado, né? Vai ter que variar um pouquinho mais a bola o Demian Gonçalves, desculpa até invadiu o espaço da Renata Rondini, mas dá para ver que o time de Guarulhos agora tá todo em cima do Roque. Ou joga a bola pro Adriano, né, que tá muito bem na partida, ou vai ter que variar um pouquinho mais as jogadas. E o Alejandro segue no saque. Boa passagem do Adriano pelo serviço, precisa tirar o camisa 12. Lazo na recepção, Gonzalez pro próprio Lazo, bloqueio do Franco. Bloqueio do Franco, bloqueio simples. 14-13 o Horácio de Leão para o jogo, Guarizo. Para o jogo porque tem algo que não fica dentro do uniforme, que não dá para ser contratado nem comprado em farmácia. Chama-se confiança. Cresceu muito o time de Guarulhos, cai para 1 ponto a diferença e por isso tenta frear o ímpeto da equipe da Grande São Paulo, Horácio de Leão. Rapaziada mandando mensagem, participando com a gente aqui no YouTube do Esporte da CBN Campinas, youtube.com/esporte CBN Campinas. Ih, rapaz, só porque eu falei aqui, ó, agora caiu a minha conexão. Mas Renata Rondini foi obrigada a parar o jogo, Horácio de Leão, porque eram 5 de vantagem, agora apenas 1, Rê. Sem dúvida nenhuma. O tempo de Guarulhos estava com 4 pontos de desvantagem, voltou para o jogo, Renata abriu 5 e agora precisa parar o tempo de Leu, porque aí tem 1 ponto de diferença. É esse sutil detalhe, foram 3 bloqueios, 3 posicionamentos de Guarulhos que fez toda a diferença para igualar quase aí o placar, tem 1 pontinho só de desvantagem. Então é essa atenção, é essa concentração do Renata que não pode cair ao longo do jogo. Vem o Alejandro pro saque, recepção do Nicolas Lazo, levantamento, é pro Felipe Roque, agora sim, explorando o bloqueio e conseguindo marcar mais 1 ponto ali pra cima do Babu, Guarizo. E olha que com bloqueio duplo pra cima dele, hein? Tava lá de novo pra fazer esse bloqueio o Babu, dessa vez o Felipe Roque conseguiu pegar mais em cima, explorar o bloqueio, volta a ficar 2 pontos à frente o goleiro Renata e vai pro heavy metal. Noel Santos com a gente, Ana Paula Mendes também, o Cris Salvione, Thiago Freitas, a rapaziada toda chegando aqui no YouTube da CBN Campinas. Felipe Roque no saque, boa recepção, levantamento, deu recepção, deu defesa, levantamento, Adriano na largadinha, parece o Franco, consegue recuperar, Sandro faz o levantamento e aí essa bola passou. Essa bola do Lucas Ló, ela subiu o bloqueio, mas ficou na quadra do vôlei Renata, Guarizo. E quando ela voltou, o Demian Gonçalves tentou dar um toque nela para continuar o jogo depois que ela bateu na fita, né? Mas ele pressionou a bola contra a fita, acabou sendo marcada a condução, cai para 1 ponto a vantagem, 15-14 e vai o Franco pro saque. E o Cris Salvione tá perguntando, quantos anos tem o Sandro? Marco Guarizo vai 41. responder. 41, aí ele completa dizendo assim: ô Tite, olha o Sandro aí, Tite. Lazo na recepção, levantamento pro Barreto, deu defesa, essa bola não volta mais. Olha o Filipinho, buscou com o pé. O Franco vai voltar, essa bola ela passou por fora da antena, né, Guarizo? Passou por fora. A gente torce, mas não distorce, mas que pena nesse caso que essa bola do Filipinho não deu certo, viu? Tanto que ele está sendo aplaudido pela torcida do vôlei Renata nesse momento. Que força, né? Que força de vontade de vir buscar essa bola, bater com o pé e ela voltar para trás. Por fora da antena, 16-14, Nicolas Lasso, saco. Vem o argentino pro saque, o hermano bom, saque Filipinho na recepção, Sandro ali no meio de rede buscando o Babu. E conseguindo virar essa bola, marcando o 15º ponto pro Vedacity Guarulhos. Você sabe por que o apelido dele é Babu? Por quê? Porque ele se chama Vitor Babudian Araújo. Babudian é o Babugia. Babugia. É que a gente fala italiano, Babudia. Que isso. Como Salvione. É porque você é Guarizo. Rondini. Você é Guarizo, Rondini, Pio. Não, aí nem tanto. Levantamento pro Adriano. Deu defesa, não. Adriano consegue explorar o bloqueio, Renata Rondini. Quando sobe o bloqueio, o menino é tão inteligente que ele consegue ver a forma com que ele vai bater e consegue mais 1 ponto pro vôlei Renata.
Essa tem que ser a sacada do vôlei Renata, porque o bloqueio de Guarulhos está crescendo, está ficando mais eficiente. O Roque, duas, três bolas atrás, já conseguiu explorar bem. Adriano agora tem que saber sair desse bloqueio. Vem agora o Barreto pro saque, Filipinho na recepção, levantamento aqui na entrada de rede. Aí o Figueiredo, Lucas Figueiredo, consegue soltar o braço com raiva. Guarizo marcando mais um ponto. E ele se virou muito bem, porque o passe não tinha saído tão bom, né? O Sandro conseguiu consertar, mas a bola veio um pouco atrás ainda. Ele conseguiu girar o braço para fazer esse belo ponto pro time de Guarulhos. Quem vai pro saque agora é o Babu. Babu, 17-16 pro vôlei Renata. Essa bola foi direto para fora. É o 18º ponto. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Ô Pio, Oi. você sabia que Renata e eu descobrimos no jogo contra o São José o que a torcida grita quando dê mensagem? Aliás, não só fiquei sabendo, como fiquei sabendo que você ficou muito feliz em saber. Conte para nós, Guarizo. Deixa acabar o ponto. Vem Felipe Roque pra pancada, aparece lá no fundo, deu defesa, levantamento, é aqui na ponta pro Figueiredo, aparece o Cris, levantou pro Adriano, explorar o bloqueio, depois de uma bela defesa do Lucas lá no fundo, Adriano marca o 19º ponto, Guarizo. Exatamente, belo ataque do Adriano, vai parar o jogo o Guilherme Novaes, mas rapidamente Renata Rondini descobriu que é Mumi, porque ele dormia com os braços colados no corpo, parecendo uma múmia. A gente achava que era cookie, que era pupi, mas é Mumi. Eu achava que era Mug. É Mumi, então, porque ele dormia como uma múmia. Ô, louco, rapaz. Que coisa de Foi a louco. Renata que apurou. Ah, e se Renata Rondini apurou, Guarizo, pode ter certeza que é a realidade. O caderno dela não erra, nem ela. Outra. Olimpíada. Boas fontes, né, pessoal? Tem que ter boas fontes, sem dúvida É. nenhuma. Agora, nosso DJ hoje tá eclético. Começamos com um modão sertanejo esse no Taquaral, agora ele já tá um pouco mais dançante, tá impressionante. A playlist hoje é eclética. Ele só não é bom manobrista. Falou que o carro não cabia ali onde eu parei. Vem! Nem todo mundo é perfeito, né, Guarizo? Exatamente. Ninguém é. Demia Gonzalez pro saque, Filipinho na recepção, Sandro buscando o Franco lá na ponta. Que defesa do Alê! Adriano consegue jogar essa bola, ela passou por dentro. Ela passou por dentro. Ele tá dizendo que passou por fora, Guarizo. O árbitro de linha do lado de cá estava fazendo a sinalização e aí foi marcado pela arbitragem. Ele vê no ângulo pela diagonal, né? O ponto está marcado para Guarulhos, 19-17 ou 19-18. A mesa está esperando. 17. Tava 3 de vantagem? Tava 3 de vantagem, tava 19-16, agora o ponto já foi confirmado, 17. Ou seja, quando você vai explicar apelidos, você perde a concentração no placar. E o detalhe que o Ale ficou sentindo um pouco o ombro ali, né? No choque com o Adriano. Nessa jogada foi tentar recuperar essa bola, acabou sentindo. Vem lá pro saque, essa bola foi pra fora, Mas também por isso aqui, quase um ace, hein, Guarizo? Nossa, mas por muito pouco. Até onde eu tô aqui, o Horácio tava na minha frente, eu achei que tinha sido ace. Pouquíssimo. 3 pontos a vantagem do vôlei Renata, menino de ouro no saque. Vem o Adriano, 3 pontos a vantagem nesse momento do set, 3 pontos é muita coisa. 20-17, Adriano autorizado pro saque, a arbitragem tá dando bola fora. Também passou muito próximo de novo. Tem algum imã hoje, viu, Pio? Tem. Que a bola tá indo pra fora assim por 1 milímetro. Não foi esse por um sopro que seja. 20-18, quem vai pro saque é o Figueiredo. Lucas Figueiredo pro saque. Para tentar diminuir essa vantagem, que nesse momento é de 2 pontos do vôlei Renata. É o primeiro set que você acompanha aqui na CBN Campinas. Pegou muito mal na bola, mas muito. Ficou direto na rede, 21º ponto. Aí bola na rede é ponto do adversário, né? Não é futebol. Vai pro saque o Lucas Fonseca, segue em 3 a vantagem. Não vou começar a regressiva ainda e nem pensar em pergunta para Renata. Não dá. Num jogo como esse, ainda não dá. Mas quem sabe daqui a pouco.
Vem Fonseca pro saque. Bom saque na recepção lá no fundo é do Figueiredo. Levantamento pro Alejandro. Não, foi direto pra fora essa bola. O Alejandro bateu, saiu comemorando e tá reclamando um pouquinho, mas essa foi direto pra fora, Guarizo. Olha, eu acho que ele tem razão, viu? É. Pelo menos eu tive a impressão que a bola caiu do lado laranja da quadra. A gente não tem o desafio, né, que é o VAR do vôlei. Então o ponto está marcado para o Vôlei Renata, 22-18, segue o Fonseca no saque. E que bela vantagem, 4 pontos agora. Vem de novo o Lucas Fonseca pro saque, na recepção lá no fundo, levantamento aqui na ponta pro Lucas Ló. Agora sim, porque o Barreto subia, o Ló na pancada inteligente explorou o bloqueio, marca o 19º ponto, Guarizo. E o Sandro virou para ele depois do ataque e falou: Ló! Nossa. Vem pro saque, Babu. Não é o Babu não, Alejandro. Alejandro, perdão. Tudo bem que a piada foi ruim, mas não precisa errar o jogador. Nossa Né? senhora. Alejandro, bom saque. Ale na recepção, levantamento do Gonzalez pro Barreto. Deu defesa. Sandro lá na ponta buscando a recepção. Deu defesa de novo. Vem pro ataque. Lucas Ló. E aí ele consegue jogar em cima do Nicolas Lazo. E o Lazo não esperava essa bola. Quando ele coloca a mão nela, ela vai direto para fora, Guarizo. Tirou um coelho da cartola, o Lucas Ló, nessa bola, né? Porque ele estava sem qualquer possibilidade de ajeitar o corpo para bater essa bola. Aí realmente surpreendeu o Nicolas Lazo. Muito inteligente o Ló nesse lance. 22-20, segue o Alejandro no saque. Cai para 2 pontos a vantagem. Vem Alejandro agora para soltar o braço. Adriano na recepção. Gonzalez buscando o Felipe Roque. E aí com o espaço. E quando essa bola vem inteira, é muito difícil de fechar o Roque, Guarizo. Tanto que ela chegou a bater na mão do Lucas Ló e ele saiu sentindo a mão. Sabe quando você balança a mão assim porque doeu? Foi o tamanho da pancada do Felipe Roque. Lá vem ele pro Heavy Metal, 23-20. Vem agora o Felipe Roque. Pode colocar uma vantagem ainda maior agora com esse saque, que seria excepcional nesse primeiro set para tentar fechar o Vôlei Renata. 23-20, já autorizado Felipe Roque. Toda a concentração para o saque Heavy Metal. Bola pro alto, ele vem na pancada. Deu defesa lá no fundo. Sandro no levantamento aqui na ponta pro Ló. Ale apareceu para receber. Levantamento pro Roque. O que fez o Felipe Roque? De trás da linha dos 3 metros. Ele consegue explorar o bloqueio e marca o 7 point pro Vôlei Renata, Marco Guarizo. Ok, hoje é dia de rock, bebê. E também o levantamento do Everaldo, hein? Como ele encontrou o Felipe Roque e teve confiança para bater essa bola. 7 point, 24-20, vem aí mais um Heavy Metal. São 4 pontos de vantagem. Excelente vantagem para tentar fechar o primeiro set. Felipe Roque, bola pro alto, pancada, toca na fita, Filipinho na recepção, Sandro, levantamento buscando o Franco, Ale, deu defesa, levantamento do Everaldo, de novo pro Roque! Na largadinha, às vezes ele vê na pancada, na maioria delas, agora numa largadinha espetacular. Fecha o primeiro set, eu vou ler Renata, Marco Guarizo. Esse rock do final foi tipo balada romântica, né? Todo mundo esperando a pancada, ele foi com muita sutileza na largadinha, encontrou a quadra aberta. O primeiro tá fechado, 25-20, 1-0 o Vôlei Renata. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem todo o segundo set e análise de Renata Rondini. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças.
Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira! Tomate especial, só R$ 3,99 o quilo. Cenoura, apenas R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 12,98 o quilo. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,98. Ofertas válidas até 9 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite. E a conta do primeiro set foi pro Vôlei Renata. 1-0 Renata Rondini. E uma vantagem até surpreendente, Rê. Sem dúvida nenhuma. Esses 5 pontinhos de diferença no primeiro set deixou um pouquinho mais largo do que a gente esperava esse duelo, que foi bem apertado aí durante praticamente o tempo todo do set. E diria que passou justamente pelas mãos aí do Everaldo nos últimos 2 levantamentos dele. Ele foi simplesmente mandrake. E o Roque surpreendeu demais com a forma como ele finalizou o levantamento. Então, assim, fez diferença. 2 bolas que eles não deram chance para o erro para fechar o set, porque era um momento que qualquer erro ali poderia fazer o Guarulhos crescer e brigar por esse set. Primeiro set aí para o vôlei Renata garantido, aquela força que a gente conhece do vôlei de Campinas começando o jogo, comandando o ritmo de jogo, foi colocado em quadra. Agora a gente espera como que Guarulhos vai se comportar no segundo set para tentar uma reação no jogo. E o serviço começa com o Vedacity Guarulhos, né, Marco Guarizo? Desculpa, Pio, repita, por favor. Não, já vamos pro início do segundo set, com o Sandro fazendo o saque, levantamento do Demian Gonzalez, deu defesa do Sandro, Filipinho faz o levantamento, aqui na ponta pro Franco. E que pancada do Franco na saída de rede, 1-0, Vedacity, o Guarizo. A hora que ele fez esse ponto, os jogadores olharam para ele e falaram: francamente, hein, que paulada. O Alê veio tentar buscar aqui na mesa a bola. Primeiro ponto de Guarulhos, vai o levantador Sandro pro saque. Mas não seja tão franco quando você fizer os trocadilhos, Marco Guarizo. Okay. Vem Sandro pra pancada, deu defesa do Fonseca, levantamento, rapaz. Essa bola foi dentro. O Guilherme Novaes ficou pedindo bola fora, mas foi numa velocidade enorme. Eu tô na linha aqui, achei que foi dentro, Guarizo. O Sandro também, ele fez depois o sinal ali, não só para arbitragem, mas também para o próprio Guilherme. Mas foi o contrário do que aconteceu no set anterior, aquelas bolas que caíam muito perto da linha para o lado de fora. Tá empatado 1-1. Lucas Fonseca vem pro saque, deu recepção do Figueiredo, levantamento lá na ponta pra pancada, pra soltar o braço Franco, e aí na entrada de rede, muito complicada essa recepção, é o segundo ponto do Vedacity Guarulhos. E agora o Sandro tá jogando essa bola no Franco, né? Pegou o jogador da segurança, a bola de segurança, tá todas com ele. Vai pro saque o Lucas Figueiredo. 2-1, comecinho do segundo set. No primeiro set deu vôlei Renata, 25-20. Comecinho de segundo set, você acompanhando aqui no YouTube e nos 99.1 da CBN Campinas. Eu fiquei com a impressão de ace, Guarizo, mas a arbitragem tá dando bola fora. Eu confesso que eu não consigo formar uma opinião sobre isso, mas tá marcada a bola fora. 2-2, estava com a visão encoberta aqui, Pio. Eu senti que até para reclamação a rapaziada ficou
um pouco na dúvida ali pra reclamar. De qualquer forma, tá marcado. Felipe Roque na pancada. E que pancada! Volta pro vôlei Renata. Nicolas Lazo, Demian Gonzalez, Adriano! Explorando o bloqueio do Alejandro. Consegue marcar o terceiro ponto. Mas é impressionante como o saque do Felipe Roque desmonta a recepção, Guarizo. É o heavy metal, né? E outra, no ataque do Adriano, né? Como ele gosta dessa pipe, parece que ele já chega grudado na rede e vem de longe, hein? Vira o vôlei Renata, 3-2, vem mais heavy metal por aí. Mais um saque de Felipe Roque, agora direto pra fora. É o terceiro ponto do Vedacity Guarulhos, 3-3, comecinho de jogo. E aí, Renata Rondini, aquela história, né? Começo de set, desse segundo set, muito parecido com o início do primeiro set. Muito parecido com o primeiro set, uma bola aqui, uma bola lá, um erro de saque aqui, uma dúvida ali. E sinceramente, estou esperando mais do Guarulhos realmente usufruir do Franco, que realmente no primeiro set não apareceu tanto quanto eu achei que deveria. Vamos ver, né? Barreto vem para ataque. E se não tem o toque, é aquela pancada que ela vem tão de cima para baixo que às vezes cai antes da linha dos 3 metros ali, né, Guariz? E ela bateu na cabeça do Babu, né? Ele tá fingindo que não doeu nada, mas esse ataque do Barreto para baixo, que paulada! 4-3, tá na frente o vôlei Renata, Lazo saca. Vem Nicolas Lazo, bom saque não, ruim o saque, foi direto pra fora, é o quarto ponto de Guarulhos, campeonato nada, Superliga Masculina de Vôlei na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Mas a Superliga é um campeonato. É um campeonato brasileiro. Exatamente. Você não errou. Eu não errei. Muito obrigado, viu, Marco Guariz, pela defesa. Vem Franco agora pro saque, Ace. Bom saque do Franco, direto no Lazo e sentiu, não sentiu o Lazo, mas excelente o saque, hein, Guariz? Gastei a defesa, né? E o Lazo não conseguiu fazer o passe, né? Que saque fantástico. Ele tirou, né? O Franco, ele colocou essa bola do lado direito ali do Lazo, que quando tentou fazer a manchete, a bola já tinha passado. Vira Guarulhos 5-4. Segue o Franco agora no saque, um ponto é a vantagem do Vedacity Guarulhos nesse segundo set. Para tentar equilibrar ainda mais o jogo, bom saque, agora boa recepção do Lazo, levantamento do Gonzalez pro Barreto, e aí ele busca um espaço lá no fundo que não tinha absolutamente ninguém para recepção, Marcão. E ele fez uma finta no ar, né? Porque essa é aquela bola rápida, mas o bloqueio estava armado para cima dele, ele esperou cair um pouquinho mais e achou o fundo para fazer essa paralela. Empata 5-5, o próprio Barreto saca. Fez o ponto e vai pro saque. Barreto, opa, recepção complicada ali do Lucas Ló. Mas aí o levantamento no meio de rede, sobe o Babu, tranquilo para marcar mais um ponto, Marcão. Babu, que o Daniel França é ídolo dele, acabou de fazer um ataque espetacular, porque os dois trombaram na recepção e o Babu arrumou para fazer esse ponto, tá na frente Guarulhos 6-5. Daniel França gosta do Babu? Opa, o Babu para ele é o melhor jogador do time de Guarulhos. Vem pro saque Lucas Ló, recepção do Adriano, levantamento do Gonzalez pro Adriano, explora o bloqueio, mas sobra pro Filipinho, Sandro lá na ponta, sobe o bloqueio, de novo pra cima do Figueiredo, vem o Figueiredo de novo no bloqueio, aparece o Sandro, Filipinho faz o levantamento pro Franco, rapaz do céu, Ale, sai daí que senão ele te desmonta, Ale. Sexto ponto, o sétimo ponto, Guarizo. Espetacular esse ataque, impressionante a paralela que ele achou no levantamento de manchete do Filipinho. Franco vem on fire nesse set, maior vantagem de Guarulhos, 7-5. Nossa senhora, que pancada, meu Deus. E é ele mesmo quem... Não, Lucas Ló quem segue no saque. Adriano de novo na recepção, levantamento pro Felipe Roque, ela sobrou pro Lucas Ló lá no fundo, Sandro, levantamento pro Babu, pra colocar essa bola na quadra, abre 3 de vantagem o vôlei Renata, obriga Horácio de Leão a parar o jogo, hein, Guarizo? Exatamente, porque tudo que o time de Guarulhos está fazendo está dando certo, é o que a gente fala, né? O time com confiança cresce muito, melhor momento de Guarulhos no jogo, dominando, tanto na defesa quanto no ataque. Por isso, chama o tempo Horácio de Leão. Renata Rondini tem que parar o jogo, não tem outro jeito, porque nesse momento, Vedacity Guarulhos manda na partida, Rê.
Guarulhos domina o set, está crescendo, consistente, e acho que o Frank me ouviu, foi isso? Foi. Apareceu com todas as armas para o jogo, mas é isso que o torcedor quer ver, um bom jogo, um bom duelo, e é a arma que Guarulhos tem, que eu estava sentindo muita falta aqui no jogo, que era chamar mais o Franco para as bolas e realmente definir. Renata precisa voltar aquela sua concentração, aquela sua consistência. O bloqueio está conseguindo chegar, mas nem toda hora está pegando. E Guarulhos também aprendeu as jogadas, a como sair desse bloqueio. Então, alerta para o Renata nesse momento do jogo. Thiago Freitas está feliz, dizendo vai flecha aqui no YouTube. Olha a recepção, essa bola não... Ai, machucou? Não. A preocupação ali com o Felipe Roque, que veio na pancada. O Ale olhou de um jeito ali que eu assustei, Guarizo. O Ale ficou protegendo a bola como se fosse futebol, sabe? Para ela cair ali sem ninguém tocar nela. E acabou indo para fora, ponto do vôlei Renata, 8-6. Tá bem o Felipe Roque, vem pro saque Caixotinha, Demian Gonçalves. Demian Gonçalves vem pro saque, bom saque. A recepção, levantamento. E a pancada ali no meio de rede, depois da recepção até um pouco complicada do Ló, essa bola tá no chão, 9-6, Guarizo. E não é só o Franco, né? O Babu cresceu demais no ataque nesse set também, o bloqueio não consegue encontrá-lo. 3 pontos a vantagem do Vedacity Guarulhos, 9-6. E o próprio Babu vem agora pro saque, com 3 pontos de vantagem. Toda a concentração para recepção do vôlei Renata. E é com o Adriano pro levantamento do Demian Gonçalves. Felipe Roque solta o braço. Ele explora o bloqueio do Alejandro e também do Sandro, que subiam por ali. Ela vai direto para fora, 7º ponto, Marcão. É isso, tá difícil o Felipe Roque colocar a bola direto no chão, né? Ele tá muito marcado, mas dessa vez ele explorou muito bem o bloqueio para conseguir colocar essa bola do lado verde da quadra depois de bater no bloco. Vai Adriano pro saque. Vem o menino de ouro pro saque. Bom saque! Excelente o saque do Adriano. Era o que precisava o vôlei Renata para voltar pro set, hein, Guarizo? Exatamente, agora temos um Choco roubando a expressão de um colega jornalista, e quando o Adriano vai pro saque, ele acaba amedrontando a defesa, né? Isso aconteceu, 9-8. 9-8. Vem Adriano de novo pro saque, recepção do Lucas Ló complicada, levantamento do Sandro, que isso, Franco, mas deu defesa lá no fundo do Gonçalves, vem Lazo pro ataque, Gonçalves levantou, Felipe Roque ficou no bloqueio. Que bloqueio espetacular pra cima do Felipe Roque. É o 10º ponto, tá jogando uma partidaça o Guarulhos desse segundo set, Guarizo. Sim, e o jogador mais alto do time tem 2,7 metros, que é o Alejandro. E o ataque do Felipe Roque foi na direção dele. Tinha um triplo para cima do Roque. O Adriano foi muito bem para fazer esse bloqueio. Abre 2 Guarulhos. Sandro vai para o serviço. Vem o Sandro, levantador do Guarulhos, para recepção do Fonseca. Levantamento pro Lazo. E aí o Filipinho não conseguiu chegar. É o 9º ponto, 10-9, 1 ponto a vantagem. Mas tá muito difícil o vôlei Renata colocar a bola no chão nos ataques, né? Sempre batendo em cima do bloqueio. Tá numa marcação forte o time de Guarulhos, mas consegue equilibrar as ações o vôlei Renata, 10-9, Fonseca saca. Vem Fonseca pro saque, 1 ponto de vantagem pro Vedacity Guarulhos. Vamos, Fonsequinha, para tentar empatar o jogo nesse momento. Bom saque do Fonseca. Filipinho vai buscar levantamento. Não, ela volta pro vôlei Renata. Gonçalves, Barreto, sobe o bloqueio. De novo, Gonçalves, Adriano, Felipe Roque. Explora o bloqueio, volta pro Lucas Ló lá no fundo. Sandro, levantamento no meio de rede. Aí não tem jeito, né? Aí sobe o Alejandro nessa pancada. Aí é difícil demais de segurar, Guarizo. Já traduzo para o nosso ouvinte, mas o time do vôlei Renata diz Don't call my name, Alejandro. Nossa. Ou seja, não chame meu nome, Alejandro. Ele destruiu a defesa do vôlei Renata nesse ataque agora. Você podia cantar essa partinha aí, né, Marcão? Oi? Você podia cantar essa partinha da música aí, Don't call my name, Alejandro. Com delay é ótimo. Que maravilha, levantamento pro Felipe Roque. Apareceu de novo o Figueiredo lá no fundo. Levantamento, é pro Lucas Ló, mas deu recepção, volta pro Vedacity Guarulhos. Barreto consegue receber, Gonçalves levanta pro Lazo, bloqueio pra cima do Lazo, sobra fora. Rapaz. Sobe o bloqueio
Tá reclamando ali o Alejandro. Pra ele, essa bola tocou no Lazo na volta antes de ir pra fora, Guarizo. Bom, se houve o toque no Lazo, eu não consegui ver, mas que ela caiu no chão do lado verde, assim, por 1 milímetro ela caiu. Por pouco não bate na linha. Você viu aí de cima o possível toque do Lazo, esse eu não posso te responder. Mas, de qualquer forma, tá marcado, diminui o placar, o Vôlei Renata 11-10. E a má notícia agora pros flechas, os torcedores do Vedacity Guarulhos, é que Felipe Roque vem pro saque. Heavy metal. É um saque heavy metal. Já jogou pro alto, vem na pancada. Lucas lá na recepção. Olha o levantamento do Sandro. E que pancada do Franco, mas deu defesa do Alê. Adriano levantou. O Roque vai ter que jogar de graça essa bola. Aparece Filipinho. Sandro, levantamento na pipe. Fora! Direto pra fora, o Figueiredo forçou demais. Empata o jogo, o Vôlei Renata, Marcão. É aquela bola que ele tentou explorar o bloqueio, né? E o bloqueio deu aquela encurtada no braço e confundiu o Lucas Ló, e por isso ela saiu na diagonal bem longe até, né? Do lado verde da quadra, quase no notebook ali dos auxiliares do Horácio de Leu. Empata o Vôlei Renata 11-11, segue Felipe Roque destruindo. Vem Felipe Roque de novo pro saque. E a torcida cresce junto com o Felipe Roque. Cresce junto com o Vôlei Renata. Agora aquele silêncio, ó. Vem o frisson, a pancada fora. Ele buscava ali o fundo, mas essa não tem dúvida, né, Guarizo? O que é impressionante é como esses times estão jogando no limite da quadra, né? Ou a bola cai dentro por 1 milímetro ou fora por 1 milímetro. Essa chegou a dar a impressão de ace, mas realmente você numa visão melhor aí, Pio, viu essa bola já do lado de fora, mas por pouco, hein? Muito pouco. Alejandro no saque, forçado. Adriano na recepção, levantamento do Gonzalez pro Lazo. Aparece no fundo, boa defesa. Olha o Ló. O estrago que fez o Ló. Ele sobe num bloqueio ali. Depois o Alê tenta essa recepção, não tem mais jeito, Guarizo. Foi um excesso de confiança do Barreto, né? Parece que ele não viu o Lucas Ló fechando ele ali, tentou dar uma bola de cheque, só que estava marcado. Aí acabou tentando chutar e não foi bem no lance. Abre 2, Vedacity 11-13, 13-11, né? Alejandro no saque. Vem Alejandro de novo, 2 pontos a vantagem. O time de Guarulhos nesse segundo set inteiro no jogo. Bom saque de novo, boa recepção do Adriano pro Barreto, deu defesa de novo, levantamento do Sandro, o Franco tem que jogar de qualquer jeito. Alê faz o levantamento lá na ponta pro Felipe Roque, e aí ela bate lá no fundo, vai direto pra fora. 12º ponto. Que pancada do Roque, Marcão. Esse ataque teve quase 200 km por hora, viu? Não tem a medição aqui, mas impressionante a força do Felipe Roque nesse ataque. Tanto que a bola veio aqui na linha de fundo do Vôlei Renata na tentativa de defesa. Vai o Lazo pro saque. E o jogo é muito corrido, impressionante. Lucas lá na recepção, levantamento pro Franco. Aparece lá o Felipe Roque. Ela bate no Roque, vai direto pra fora. Renata Rondini. O jogo é rápido, Rê. O ponto acontece, já vem o saque, já vem na sequência, velocidade e muita intensidade o jogo inteiro. Essa é a palavra, intensidade, é o jogo inteirinho do Vôlei Renata com Guarulhos. Agora Guarulhos está voando em quadra, está marcando no seu bloqueio muito bem. A concentração do time está lá em cima e assim, o Renata está baseando nos erros de Guarulhos e precisa inverter, precisa tomar mais atitude, mas Guarulhos está voando em quadra nesse momento. Posicionamento defensivo perfeito. E vem o ataque com o Figueiredo, deu defesa lá no fundo, Gonzalez, levantamento pro Adriano. Esse ponto é do Vôlei Renata. Guarizo, o Adriano, a inteligência que ele tem para jogar voleibol é algo impressionante. Ele busca a forma de atacar, não é só na pancada. Ele parece que antevê o que vai fazer, né? E o Adriano que tem sido pouco acionado nesse set. Essa bola foi quase na quina ali da quadra. Belíssimo ataque do Adriano. O único lugar onde não tinha jogador do Vedacity, ele colocou essa bola. Foi exatamente isso, foi exatamente. Barreto vem pro saque, Lucas Ló na recepção, levantamento pro próprio Ló, ficou na rede. Ficou na rede, nem precisou do bloqueio, hein, Marcão? É, ele mesmo pede desculpa pros companheiros, né? Um erro de cálculo ali. Ele quis bater uma bola curta para tirar do bloqueio,
mas aí ficou curta demais. Quando ele viu, tinha a rede na frente. Empata 14-14 o Vôlei Renata e saca o Barreto, camisa 14. É lá e cá, tudo 14 vem pro saque. Lucas Ló de novo na recepção, de novo. O ataque é pra ele, deu defesa do Barreto no fundo. Roque no levantamento pro Adriano. Tudo invertido nessa jogada. Barreto recebe, o Roque levanta. Só o que não estava invertido é o menino de ouro para jogar essa bola na quadra, Marcão. E sim, quando ele apareceu na entrada de rede, ele fez a voz do Silvio Santos e chamou Roque. E o levantamento veio como se fosse de um levantador. Fantástico ataque do Adriano, vira o Vôlei Renata. No saque do Barreto, levantamento no meio de rede, aí aparece o Alejandro Soberano lá no alto, consegue colocar essa bola, era o Babu, né? Consegue colocar essa bola na quadra, 15-15. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Vem Lucas Ló pro saque, sob vaias, tudo igual nesse segundo set, disputadíssimo. Adriano, a recepção não foi das melhores, Gonzalez se virou e o Adriano resolveu. Se não foi das melhores a recepção, o ataque e o levantamento foram, Guarizo. É porque o Adriano não viu o Lazo atrás dele, né? Ele estava pronto para a recepção, aí ele acabou fazendo a recepção de toque, aí consertou tudo no ataque, né? O Adriano tá impressionando os locais que ele acha na quadra. 16-15, Demian Gonçalves faz o caixotinha. Bom, excelente o saque, olha isso, levantamento pro Figueiredo. Adriano aparecia ali para tentar a recepção dessa bola com o pé. E que saque esse do Gonzalez, Marcão. Exatamente, o saque foi ótimo, mas o Adriano só faltava ele jogar bem com o pé também. Aí pelo amor, né? Aí tá louco. Aí não teve jeito. Empata Guarulhos, 16-16, Babu saca. Tudo igual, 16-16, recepção lá no fundo, levantamento no meio de rede pro Fonseca. E a impressão que eu tive é que ele subiu menos que a bola, por isso ele até comemora um pouco mais, porque ela foi lá no fundo, né, Guarizo? E quando acaba isso acontecendo, o jogador tem que se virar, e ele conseguiu achar o espaço lá no fundo da quadra. Belíssimo ponto do Lucas Fonseca, que fez mágica ali. 17-16, vem menino de ouro pro saque. Ai, tá com cheiro de ace. Vamos, Adriano, solta o braço na pancada. Lucas lá na recepção, Sandro faz o levantamento pro Franco. Olha a defesa do Alê. Figueiredo, Sandro levantou pro Figueiredo. Encarando o bloqueio, jogando essa bola, mas muito rente à rede, nenhuma chance de recepção. E o bloqueio estava montado, hein? O Felipe Roque estava ali, foi muito bem, se virou bem demais para fazer esse ataque o Lucas Figueiredo. Tudo igual, 17-17. Esse vai de grão em grão nesse set, o Sandro saca. E o Lima entrou no jogo, o Adriano foi descansar um pouquinho. Geralmente ele entra para sacar, Sacar, né? Deu recepção lá no fundo, levantamento pro Lazo, depois da defesa. Nossa, que jogada esquisita. Ló joga pro outro lado, levantamento aqui na ponta pro Nicolas Lazo. Entrada de rede pro camisa 10, na diagonal perfeita, Guarizo. O ataque espetacular, mas como o Sandro se virou também para uma bola que estava perdida, né? Foi uma espécie de cortada que ele deu ali, armando para que outro jogador passasse. E depois o Lazo passou com o trator por cima. 18-17, Lucas Fonseca saca. E só para ser justo também, a defesa do Lima no saque anterior, espetacular. Vem Lucas Fonseca pro saque. Boa recepção, levantamento lá na ponta pro Franco. Fora. Foi fora. E o Lazo, ele percebeu que ela ia fora, ele faz de tudo para tirar o corpo para não tocar nele, hein, Guarizo? Não foi nem golpe de vista, né? Era certeza que essa bola ia fora. Pela primeira vez nesse set, pelo menos nessa fase final, abre 2 pontos o Vôlei Renata para o jogo técnico Guilherme Novaes. Renata Rondini, a impressão que dá é aquela, que no momento exato é inteligente o time do Vôlei Renata, aperta um pouco e aí consegue abrir essa vantagem. O jogo foi lá e caos o segundo set inteiro. E agora que a gente vai se aproximando do 20º ponto, consegue abrir 2 pontos importantíssimos, Rê. Sem dúvida nenhuma, começa a focar de novo no jogo, a crescer no jogo no momento certo. O Guarulhos teve aí um comecinho de set
mais afinco, né, conseguindo seus ataques converter em ponto, mais firme e o seu bloqueio trabalhando bem. O bloqueio do Renata chegava, mas não conseguia ser eficiente. E agora o Renata conseguiu equilibrar um pouquinho mais essa situação. E o Dileu, muito atento às bolas de fundo que vêm os atacantes de Guarulhos, colocou o Lima. Você viu que nas últimas 2 pontos do Renata foi o Lima que segurou na recepção lá no fundo. Então, assim, estrategista mesmo, pontuando em cada momento da quadra para não deixar escapar a vitória nesse set, já que o Renata conseguiu abrir a vantagem agora. Vem Lucas Fonseca pro saque. De braço direito, essa bola foi dentro. Essa bola foi dentro. Ace de Lucas Fonseca, Guarizo. Perfeito, Lucas Fonseca. Todo mundo ficou na dúvida. E aí a dúvida não é pro quem sacou, não. É onde a bola cai. Mas o Fonseca foi cirúrgico. Mesmo se ele não tentou fazer isso, ele conseguiu acertar. Belíssimo saque. 3 pontos a vantagem do vôlei Renato. Vem Lucas Fonseca. Que momento espetacular pro time campineiro conseguir abrir essa vantagem. 20-13, 20-17. Fonseca é o que grita a torcida, mas aí ele tenta tirar o peso. Só que pega no pulso a bola, Guarizo, pro saque. Exato. Quando você erra 1 centímetro o movimento, acontece isso. A bola escapou dele. É ponto do Vedacity Guarulhos, 20-18. Quem saca do Lucas Fonseca para o Lucas Figueiredo. De Lucas para Lucas. Do 19 para o 1. Vem Lucas Figueiredo para a pancada. Bom saque do Figueiredo, não. Direto para fora. Rapaz. Que o árbitro de linha ali foi bem seguro na marcação, mas que ela passou raspando, passou, hein? Muito raspando. Olha, eu acho que ficou tinta branca na bola. Não porque seria ace, né? Mas foi por muito pouco. 21-18, vem mudanças aí. O Renato entra no time de Guarulhos no lugar do camisa número 1, o Lucas Figueiredo. Ô, patrão, quem vem pro saque, patrão? Roque! Mas vem pra cá, Roque! Meu Deus do céu, eu não me acostumo. Eu acho que eu não vou rir, mas eu não me aguento. Vem pro saque, Felipe Roque. O Renato na recepção, levantamento do Sandro lá na ponta pro Ló dentro. No limite também, hein, Guarizo? Lá dentro ficou ótimo, sensacional. Foi lá dentro, entendeu? Olha, por muito pouco. Deu um ló na cabeça de todo mundo, mas é ponto de Guarulhos. Estamos imbatíveis hoje, Renata Rodini. Hoje... Sem dúvida nenhuma, acho que hoje é a noite do Top One. A velocidade dos carros lá em Tuiuti Isso. fez a gente ficar acelerado. É exatamente isso. Vem pro saque o Alejandro. Bate na rede. Olha a recepção, olha a defesa do Gonzalez. Lazo pra tentar virar essa bola, mas o Renato aparece lá no fundo. Levantamento aqui na ponta de novo. Na defesa. Tem que virar, tem que virar. Deu rali. Essa bola vai voltar de graça, não. Vem na bancada fora! Franco tenta soltar o braço no rally com as defesas mais esquisitas que eu já vi no voleibol, Guarizo. E cá entre nós a arbitragem foi boazinha, hein? Foi. Até na escola isso que o Lazo fez seria uma condução. Mas deixou passar, ponto do vôlei Renata, 22-19, o próprio argentino saca. E agora o Guilherme Novaes pede tempo técnico. Renata Rondini, que belo jogo de voleibol, gostoso, Rê. Não tem aquela coisa de segurar, não. Os dois times vindo pra cima, como a gente já vinha dizendo. Muito gostoso o jogo essa noite aqui no Taquaral. Gostoso pela velocidade do jogo, né? Não é aquele jogo muito cadenciado, das jogadas marcadinhas e ali os fundamentos sendo na sequência, né? Recepção, passe, ataque, bloqueou, caiu ou vem um ataque, fundo de rede. Não, eles estão rápidos, girando bola, os dois muito rápidos. E diria que essa bola desperdiçada pelo Franco nesse momento custou o ânimo do Guarulhos nesse set. Eu sei que vocês vão falar para mim cedo ou tarde para fazer a pergunta. Esse erro do Franco acho que pode ter custado o ânimo de Guarulhos nesse set. Mas ainda não é aquela certeza, né? Ainda não é. Eu acho que é. É, Renata Rondini? Então, peraí. Ô, louco! Eu acho que o Renata vai, fecha. Guarizo! Renata Rondini, ainda dá pro Guarulhos nesse set? Não dá, Guarizo. Não, tem que ser Senhora. não.
Meu Deus do céu. Levantamento lá na ponta, Lucas Ló, Barreto na recepção, o Lazo foi lá no fundo, conseguiu receber, Adriano erra. Ele tentou explorar o bloqueio, né, Guarizo? Exatamente, porque ele pôs força demais na bola e quando ele viu, ele tentou tirar. Sabe que no futebol seria um chutamento, o cara não sabe se chuta ou cruza? Foi o que o Adriano fez agora. Vai trocar o levantador Horácio de Leu, sai o Everaldo para a volta do Demian Gonçalves, 22-20 e quem saca é o Franco para Guarulhos. Beijo, Aninha, beijo, Tato, acompanhando a nossa transmissão aqui pelo YouTube da CBN Campinas, 22-20 neste segundo set. Vem Franco pro saque, ficou direto na rede. Era o momento de tentar colocar em jogo, né, Guarizo? Mas é aquela história que a Renata Rondini falou, né? O time já deu aquela desanimada, aquela falta de confiança, contrário do que teve em outros momentos do set. Volta pro jogo o Lucas Figueiredo, sai o camisa 9 Renato. E vem agora o Barreto pro saque. Barreto pro saque. Pra Mãe Loura, sempre acompanhando a nossa transmissão. 23-20. Barreto põe em quadra, recepção do Figueiredo, levantamento é pro Lucas Ló, ele vira o corpo, consegue achar espaço, nada, joga direto pra fora, é 24-27, point, Guarizo. Se perdeu o time de Guarulhos, né? Parece que nada que faz dá certo, o vôlei Renato não tem nada a ver com isso e vai pegando o elevador. É no saque do Barreto, 7 point para tentar fechar o jogo em 2-0. É, muita reclamação, né? Dessa jogada que a bola teria caído dentro. É isso que estão pedindo aí os jogadores. Mudou? Mudou a decisão, deu toque no bloqueio. Agora o ponto é de Guarulhos, 23-21. Alguém foi consultado. O Gustavo Biano ali embaixo, ele tem um monitor da transmissão, né? Mas o jogo não tem o desafio. Mas o árbitro aqui de baixo mudou a decisão. É exatamente isso. É exatamente isso. Fiquei com essa impressão também. Que alguma consulta aconteceu. 23-21. Olha como a coisa muda. De 7 pontos para 2 apenas de vantagem. No saque, boa recepção do Lazo. Levantamento do Gonzalez pro Roque. Que pancada do Felipe Roque. Depois de um saque do Varela, que entrou para sacar, espetacular, o Roque devolveu, Guarizo. Sim, a defesa foi perfeita, né? Aí, quando subiu o Roque, os jogadores ficaram igual em volanda. Aí vai apanhar. 7 points, saca o Demian Gonçalves. E volanda. Vem Demian Gonçalves. Ace! Demian Gonçalves, o Filipinho não conseguiu receber e fecha o segundo set, Marco Guarizo. Exatamente, né? O time do vôlei Renato atropelou nesse final. O saque estava entrando, a defesa funcionando, o ataque também. Vôlei Renata faz 2-0 para cima de Guarulhos, um placar um pouco menos dilatado que no primeiro set, só que um fim de set com um pouco mais de tranquilidade. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o terceiro set para você aqui nos 99.1 e também no youtube.com/esporte CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. No
Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento em supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Tomate especial, só R$ 3,99 o quilo. Cenoura, apenas R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 12,98 o quilo. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,98. Ofertas válidas até 9 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite, 33 minutinhos de volta aqui do ginásio do Taquaral. Roberto Silva tá dizendo aqui, ó. Hoje tá tendo narração e stand-up. Transmissão sempre top. Renata Rondini 2-0. Vôlei Renata abre a vantagem muito boa no jogo, Rê. Abre uma excelente vantagem no jogo, vive um ótimo momento na partida, não começou o segundo set bem, com a força que iniciou o primeiro, não estava acertando as suas principais jogadas, mas conseguiu segurar ali o Guarulhos, que estava reagindo, que estava indo bem, e na hora certa, Renata reencontrou a sua concentração, as suas jogadas, os seus pontos seguros e fez 2-0 na partida. Para nós agora fica a dúvida, Guarulhos consegue reanimar nesse jogo, porque ele nesse momento é aquele paciente de UTI, porque a motivação dele no final do segundo set foi lá no pé, perdeu realmente ali a seu foco, concentração e motivação, e agora é tudo ou nada. Vamos ver se eles conseguem ter poder de reação diante do Renata, que parece que vem mantendo a sua regularidade do jogo. E consegue abrir 1-0 já o Vedacity Guarulhos. Vem pro saque o Figueiredo. Olha o Barreto aparecendo pro ataque. Filipinho faz o levantamento. Olha a largadinha do Franco. Mas que coisa espetacular na saída de rede. Ele dá só aquele toquinho e marca o 2-0, Guarizo. Acabou tirando o Adriano da jogada, né? E o detalhe, até em cima disso que a Renata tá falando, o Horácio de Leu, para não deixar o time do Vôlei Renata relaxar no jogo, ele foi incisivo, ele gritou com os jogadores aqui, corrigindo o posicionamento, mas Guarulhos começa muito bem esse segundo set. Vem pro saque Figueiredo, na pancada Nicolas Lazo deu recepção, levantamento do Gonzalez pro Felipe Roque, bloqueio. Sobe o bloqueio, mas essa bola foi pra fora no bloqueio. Eu fiquei com a impressão que tinha tocado no Roque na volta, Guarizo. Olha, eu acho que não, mas que tava armado, tanto que o Alejandro saiu se lamentando, isso sim. Essa bola não acredito que tenha batido nele, não. O ponto tá marcado pro Vôlei Renata e vem o próprio Roque para o Heavy Metal. É o saque Heavy Metal de Felipe Roque, que em inícios de set sempre dá bom. Vem Felipe Roque. Na pancada, solta o braço, Filipinho na recepção, Sandro faz o levantamento, vem de trás o Figueiredo, deu defesa do Barreto, Ale, levantamento, de novo pro Barreto, Filipinho lá no fundo, Sandro buscando Lucas Ló, aparece Nicolas Lazo, volta de check, Adriano no fundo, que defesa, de novo, levantamento pro Franco, sobe o bloqueio, Ale na recepção, Gonzalez faz o levantamento, vem na ponta, Felipe Roque, a bola
toca no bloqueio na saída de rede. É o segundo ponto depois de um belo rally, Marco Guarizo. O rally mais disputado que o Rally Dakar em todas as categorias. Caminhão, moto, carro. Impressionante o que defenderam esses dois times. O que o Ale veio buscar aqui na frente. E depois só o Felipe Roque mesmo para conseguir abrir essa defesa do Guarulhos, que estava pegando até pensamento. Tudo igual 2-2. E vai para mais um heavy metal. Mais um saque, Felipe Roque. 2-2, empatado o terceiro set. 2-0 em sets. Olha, a recepção foi ruim. Voltou pro vôlei, Renata. Levantamento, Adriano. Deu defesa lá no fundo do Figueiredo. Levantamento do Filipinho aqui na ponta. Sobe o bloqueio. Volta pro Alejandro. Levantamento pro Franco. E agora sim, ele consegue na diagonal achar um espaço lá no fundo que o Adriano tentou receber, mas muito difícil, Guarizo. E o primeiro espaço que ele achou foi na quadra dele, porque o levantamento do Sandro de costas foi muito colado na rede. O que poderia ser um erro acabou sendo uma jogada muito bem preparada para que o Franco conseguisse fazer esse ataque nessa diagonal. Na frente de novo Guarulhos, 3-2, Alejandro no saque. É o terceiro set que você acompanha aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também no canal do YouTube. Alejandro no saque para recepção do Adriano. Gonzalez busca o Lazo lá no fundo, na largadinha, e essa bola caiu. O Franco toca na fita, volta, o Alejandro torce e ela cai na quadra, Guarizo. Bloqueio não conta toque. Então o que aconteceu? O Franco ele se confundiu ali com o Babu. Sabe aquela bola que eu sempre falo? Um fala pro outro, sua. Isso no vôlei não existe. Você não pode deixar a bola pro outro. Melhor pro vôlei, Renata, tudo igual, 3-3, Lazo no serviço. Vem Nicolas pro saque, forçou demais, jogou direto acertou a cabeça fora da moça que estava passando lá atrás. Rapaz, por pouco não acerta uma criança. Ela não tava olhando a quadra, tava andando e quase foi nocauteada. Vem Franco agora pro saque, 4-3. Vantagem nesse momento do Vedacity Guarulhos. 2-0 pro vôlei, Renata. Na pancada o Franco deu recepção do Lazo. Levantamento pro Adriano, que explora o bloqueio. Na jogada sempre inteligente, consegue virar mais uma, Marcão. Com o Babu fechando o corredor ali na paralela, ele viu que o Sandro é um pouco mais baixo, né? O Sandro tem 1,87 m, atacou pra cima do Sandro e deu certo para explorar o bloqueio. Tudo igual, 4-4, Barreto no saque. Barreto vem pro saque, trazendo com ele toda a energia da torcida campineira. Recepção lá no fundo, levantamento para o Lucas Ló. Na diagonal, achando um espaço. Tinha o Adriano fechando, mas ele consegue achar um buraco e muita potência no ataque, né, Guarizo? Potência e precisão também, né? Porque é uma diagonal perfeita e nem tão longa, né? Até porque se ele bate longa, ela vai para fora. Foi muito bem o Lucas Ló. Jogo empatado. Quem vai pro saque é o Babu? Não, não é. É o próprio Ló, né? Quem vem pro saque, deu defesa, levantamento é do Demian Gonzalez pro Adriano. Lá no fundo de novo aparece o Ló. Franco vem pro ataque. O Ale tentou chegar nessa bola, mas não conseguiu. Cuidado, Ale. Cuidado, Ale. 6-4. Ele se mata em todas as bolas, né? Mas ali ele estava indo direto na grade. E o Adriano, que bateu a mão no bloqueio, ele não viu para onde a bola foi. Então o Ale saiu lá de trás para tentar fazer a defesa, mas não deu certo. 6-4, segue o Lucas Ló no saque. Com 2 pontos de vantagem, é o primeiro set que não tem 5-5 no placar. Primeiro nós tivemos, segundo nós tivemos, mostrando todo o equilíbrio de início de sets. Agora 6-4, Vedacity Guarulhos. Recepção, levantamento é pro Adriano, ele bate na diagonal. 6-5, Renata Rondini. Mantém, né? Aquela, assim como os 2 primeiros sets, aquele equilíbrio lá e cá de início. Aquele equilíbrio, se repete o início do segundo set como foi também, Guarulhos pressionando um pouquinho mais, Renata tentando segurar, e assim eles vão trocando bola. E aí vem o queridinho do Guarizo, Mumi. Para aquele saque maravilhoso. Bom saque. Lá no fundo, a recepção foi até complicada. O levantamento, aí deu um jeito por aqui. O Lucas Figueiredo e marcou o 7º ponto. Guarulhos. Ele arrumou uma bola quase perdida, viu? No levantamento de manchete do Babu, ele conseguiu encarar o bloqueio e bateu uma paralela para fazer um pontaço. É de 2 a vantagem de Guarulhos, Babu vai pro saque. É o camisa 10 do Vedacity Guarulhos, bom jogador, hein? Bom Babu. Vem pro saque, eu sequei. Intencional.
completamente. Tô muito mal na bola. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Ô, Guarizo, Sim. pipoqueiro chegou, hein? Nossa, tá forte, né? Jesus do céu, que delícia. Ainda bem que eu jantei antes de vir. Nossa senhora. Levantamento do Sandro pro Franco. Rapaz do céu. Se o Ale consegue essa recepção, seria uma das mais espetaculares da Superliga, Guarizo. E por pouco que ele não para de sentir o cheiro da pipoca, né? Porque essa bola bateu quase no nariz dele. Mas acabou batendo no peito, levou uma medalha ali. Segue 2 pontos a vantagem de Guarulhos. Quem saca agora é o levantador Sandro. Com 2 pontos de vantagem, o saque do Sandro direto pra fora. Eu tô com a impressão que o árbitro que tá aqui na linha, Guarizo, nesse momento na quadra do Vôlei Renato, ele demora um pouco pra marcar, né? Então, e se fosse o bandeirinha de futebol, né, que tem que esperar acabar o lance para depois erguer a bandeira, mas não é o caso. É. Quer dizer, aqui o lance já acabou, né, mas é muito mais rápido. Exatamente. Vem pro saque o Lucas Fonseca. Camisa 19 do Vôlei Renata pra pancada. Ace do Fonsequinha. O Figueiredo foi pra bola, até encostou nela, mas Ace é o segundo do Fonseca no jogo, hein, Marcão? Tá sacando muito, hein? Quando ele não consegue o ace, ele dificulta a recepção. Um dos grandes fundamentos no jogo hoje do Lucas Fonseca. Colocou essa bola primeiro na manchete, depois na arquibancada. Chega o empate, o Vôlei Renata 8-8. Será que eu levo esse bolão, hein? E o caderno de Renata Rondini não mente, Rê, me corrija. Terceiro ace do Fonseca no jogo. Ei, que beleza. Se alguém um dia falar que eu tô mentindo alguma coisa, eu vou falar, pergunta pro caderno da Renata Rondini. Renata, exatamente. Lucas Fonseca pro saque, bom saque. Filipinho na recepção, levantamento é pro Figueiredo, mas deu defesa lá no fundo do próprio Fonseca. Adriano vem pro ataque, se atrapalhou. Lucas Ló, Franco explora o bloqueio. Fechavam por ali o Felipe Roque, também o Barreto, mas o Franco é o Franco, né, Guarizo? Exato, e o ataque do Adriano foi de mão esquerda, porque ele tinha passado da bola. Aí conseguiu defender o time de Guarulhos. O Adriano veio pedir desculpa pro Demian Gonçalves, levantá-lo no chão aqui, e depois o Franco colocou ordem na casa pro lado de Guarulhos, né? 9-8, tá na frente o time da Grande São Paulo, e quem saca é o Fonseca. Não. O Figueiredo. É, com F. É isso aí, é o Lucas. Inclusive, levantamento pro Felipe Roque. Rapaz do céu. A torcida vibra muito com os pontos do Felipe Roque, não é só porque ele é ídolo, mas é porque é tão forte a pancada que a galera explode, né, Guarizo? Inclusive tá jorrando petróleo ali, onde ele Nossa derrubou essa Senhora. bola. É impressionante. Uma força dessa, se alguém tenta defender, fica sem o braço. Empata o Vôlei Renato e vai ele mesmo pro heavy metal. Saque heavy metal de Felipe Roque, quem sabe um ace agora. E aí a galera vai explodir no ginásio do Taquaral, 9-9. Felipe Roque já autorizado pro saque no Filipinho, recepção Lucas Ló. Ale, que bela defesa do Ale, levantamento do próprio Roque. O Lazo vem com inteligência, Lazo. Consegue jogar em cima do Ló, de Lazo pra Ló. E aí ela vai pra quadra, 10-9, vira o Vôlei Renata, Guarizo. Camisa 10, argentino, gente mais alta na marcação, la mano de Deus nesse ataque do Lazo para tirar do bloqueio. Foi muito inteligente. 10-9, vira o Vôlei Renata, segue o Felipe Roque no saque. Vem Felipe Roque. A galera junto com ele, junto com o Roque na pancada. Filipinho de novo em cima dele. Sandro no meio de rede pro Alejandro. E aí a jogada de velocidade e segurança sem chance, até porque o bloqueio nem subiu. E um perguntou pro outro ali, entre o Roque e o Adriano, por que você não pegou? E você, por que não pegou? Porque simplesmente o Alejandro conseguiu bater uma bola que acertou os dois, mas sem chance de recepção. 10-10, próprio Alejandro saca. Tudo igual neste terceiro set, sempre assim, muito equilíbrio os 3 sets. Vôlei Renata conseguiu já lá pro 18º e 19º sempre abrir as vantagens. Adriano na recepção, levantamento é pro Roque, sobe o bloqueio, o Babu conseguiu defender, volta pro Vôlei Renata. Lazo, levantamento, Felipe Roque fica no bloqueio do Lucas Ló.
Tava meio desequilibrado o Roque, né, Guarizo? E desequilibrou todo mundo, a defesa de ombro do Babu. Uma bola que não ia passar lá, ele tá fazendo movimento com o braço dele agora. Ele defendeu de ombro, aí o time do Vôlei Renato ficou meio sem entender o que aconteceu. Enquanto eles tentavam processar a informação, o bloqueio já estava armado para cima do Roque. Volta a comandar o placar Guarulhos, 11-10. E é o Alejandro quem segue no saque. De novo na frente o time da Grande São Paulo. Vem Alejandro, ele tira o peso agora, complicado. Recepção do Barreto, levantamento é pro Lazo lá na ponta, sobe o bloqueio. Adriano levantou de qualquer jeito, o Felipe Roque só joga pro outro lado, não. Deu até sorte o Felipe Roque, porque essa bola bate ali, acho que no Babu, e aí depois o Figueiredo não consegue chegar, né, Marcão? É isso, ele não quis bater a pancada porque estava marcado e estava desequilibrado. Não quis deixar a largadinha também porque tinha cobertura. Aí acabou tendo um pouquinho de sorte sim nesse toque do Babu, que acabou tirando da defesa de Guarulhos, tudo igual, 11-11. Lazo vai pro saque. E tá jogando uma partidaça hoje também o camisa 10. Aliás, que o Frank nem tirou agasalho, né? É verdade, verdade. Vem jogando bem o Nicolas Lazo nos últimos jogos. Filipinho na recepção, o Sandro buscando o Franco lá na ponta. E aí já tá marcado o ponto. Uma irregularidade, um toque na rede, Guarizo. Exatamente, na hora de tentar armar o bloqueio, acabou se precipitando ali o Barreto. É ponto de Guarulhos que volta a comandar o placar, 12-11. Esse é lá e cá no side-out, Franco saca. Um ponto é a vantagem do Vedacity Guarulhos em sets. Você vê aqui no placar no YouTube da CBN Campinas, ou para você que está no FM 99.1, 2-0 em sets para o Vôlei Renata. Boa recepção do Ale, levantamento é para Adriano na pancada. Essa aí ele foi a lá Felipe Roque, Guarizo. É, quando ele joga o braço lá atrás, eu chamo de machadada essa bola, né? Ele vem buscando para bater. E colocou uma diagonal perfeita para empatar o jogo, não tinha bloqueio, não tinha defesa, o que tivesse na frente ele derrubava. Barreto no saque, 12-12. E a turma grita Barreto, Barreto, Barreto. Ele quem vem pro saque na recepção do Lucas Ló, levantamento é pro próprio Ló. Na jogadinha de vôlei de praia, né, agora isso que você fala. Sim, como tem técnica, hein? Tanto para receber quanto para atacar, o Lucas Ló, ele acha cada espaço impressionante. Tá na frente de novo, Guarulhos 13-12. O vôlei de praia, o pessoal entender quando o jogador recebe e ataca, né? Vem o próprio Lucas Ló agora pro saque. No side-out o jogo é lá e cá, como disse Marco Guarizo. Recepção do Nicolas Lazo, levantamento, Fonseca passou um pouquinho da bola, mas deu bom. Filipinho recebeu e aí depois o Figueiredo consegue virar essa bola. O Fonseca passou um pouco da bola, mas por muito pouco ele não consegue o ponto, só que a defesa do Filipinho espetacular, Guarizo. Exato, é aquela que deu uma desconcentrada no vôlei Renata com os jogadores achando que a bola tinha batido no chão, mas não, o jogador coloca a mão, foi isso que o Filipinho fez, a bola bateu na mão dele, nas costas da mão, e aí depois tinha todo o espaço para o Figueiredo atacar com muita categoria, abre 2 pontos Guarulhos. De novo o Lucas Ló no saque. Bom momento do Vedacity, hein? Levantamento pro Lucas Fonseca, agora sim, né? Agora sim ele consegue virar para tentar dar uma parada, Renata Rondini, no excelente momento do Vedacity Guarulhos, talvez o melhor da equipe no jogo. Sem dúvida nenhuma, o melhor momento de Guarulhos, ou aquele momento que precisa dar tudo de si. E o Renata, com esse ponto do Fonseca, tenta retomar a rédea, deixar essa diferença aí só de um ponto. E foi assim, com gosto, o ponto do Fonseca, para dar o recado. Levantamento ali no meio de rede pro Alejandro, deu defesa. Lazo faz o levantamento pro Adriano na medida. Ela volta de novo. Lazo, Gonzalez, Adriano. Deu defesa lá no fundo do Lucas Ló. Filipinho faz o levantamento pro Franco. Que defesa do Ale. Lazo faz o levantamento. Felipe Roque. Deu Lazo. Deu Ló lá no fundo. Sandro levantou. Adriano, recepção. Olha o rally. Adriano solta o braço. Vai cair, não caiu. Filipinho recebeu. Sandro faz o levantamento pro Lucas Ló. Bloqueio do vôlei Renata. Adriano, Temia Gonzalez, Felipe Roque. Pontaço do vôlei Renata. Que rally espetacular pra galera sair do chão no Taquaral, Marco Guarizo. Não só a galera, os jogadores se abraçaram como num gol depois desse ponto. Uma aula de voleibol que acabou de acontecer aqui. Dos dois times.
de ataque, de defesa, de bloqueio, bem em todos os fundamentos. Impressionante o que acabou de acontecer. E o Felipe Roque começou a matar o ponto, conseguiu matar o ponto, uns 30 segundos no mínimo de rally. O maior lance do jogo e o melhor também, 14-14. Renata Rondini, mas que coisa mais linda, não, Rê? Nossa, foi assim de encher os olhos, assim de emocionar, de ver que voleibol apresentado. E sim, que defesas, que posturas dos dois times. Jogaço. E olha, agora erra o ataque o Franco. Talvez um rally como esse, Guarizo, e o ponto do vôlei Renata já deu aquela desconcentrada de novo no Medacity Guarulhos. Tanto que o Guilherme Novaes para o jogo. Exatamente isso, o moral muda, a torcida acende, né? Impressionante a comemoração aqui. Ficou quase perto do título paulista. A comemoração da torcida, 15-14. A vantagem é um ponto só, mas o Guilherme parou, pediu tempo para tentar esfriar o vôlei Renato. Olha só como são as coisas, Rê. O Medacity Guarulhos à frente no set inteiro. A gente falava do melhor momento deles no jogo. E aí um rally como esse muda completamente de novo o moral da equipe. E se eu te falar que o enredo está se repetindo do segundo set, exatamente no mesmo placar, na mesma pontuação. De novo, Guarulhos está deixando Renata retomar a rédea do jogo no 15º ponto do set. E agora vai ter que tentar fazer diferente, porque tem aí 10 pontos para segurar do Renato e passar à frente para fechar esse set e continuar vivo no jogo. Mas o enredo está igualzinho. 15-14, um ponto a vantagem do vôlei Renata. Demir Gonzalez no saque, recepção é do Lucas Ló. Levantamento do Sandro lá pro Franco na pancada. Apareceu o Gonzalez para recepção, levantamento do Felipe Roque, ele vira! Ele ainda ficou olhando porque a bola bate no Babu. O Ló tenta receber, o Roque ficou torcendo, a torcida valeu, Guarizo. Um fliperama, né? Um pinball. A bola que a gente não sabia onde estava. Batia na rede, batia na fita, batia em jogador. O Roque primeiro foi ver se ela tinha passado de lado. Abre 2 pontos o vôlei Renato. Demir Gonzalez pro saque, de novo na recepção do Figueiredo, levantamento pro próprio Figueiredo, sobe o bloqueio, mas tinha o Franco por ali, Filipinho, Figueiredo no ataque, Ale, deu defesa, levantamento do Gonzalez pro Felipe Roque, deu recepção do Franco, aparece por ali o Babu, faz o levantamento, bloqueio! Lucas Fonseca, pra parar o Lucas Figueiredo, aqui não, Lucas! É isso, Guarizo! É isso! Figueiredo foi pro choque e levou o bloco. Muito bem colocado ali o Figueiredo, não, o Fonseca. O LF pros dois lados. E como tá funcionando o saque caixotinha do Demir Gonzalez. Tanto que vai fazer uma inversão do 5-1 agora. O Guilherme colocando o Armanelli, número meia dúzia, no lugar do Sandro, né? E entra também o número 8, que é o levantador reserva, deixa eu ver o nome dele aqui, o Gustavo, no lugar do... Perdi quem saiu. Já te falo. Tô até passando aqui também, o Figueiredo saiu... Foi o Franco. Franco, exatamente. Ele tirou a toalha das costas, eu vi. Gustavo e Armanelli, os dois em quadra. Vem Demir Gonzalez pro saque, 3 pontos é a vantagem do vôlei Renata. 17-14, que momento do set pro vôlei Renata, coisa impressionante. Demir Gonzalez já autorizado, vem pro saque, deu recepção do Lucas Ló, levantamento ali no meio de rede, deu recepção, Adriano vem pro levantamento, sobe o bloqueio, o Ale apareceu por ali, mas a bola vai voltar de graça pro Medacity Guarulhos, aqui na ponta, e aí consegue colocar a bola em quadra. Essa tá na quadra, era o Armanelli, era o Armanelli fechando por ali, Guarizo. Ele mesmo, deve ter tido a instrução do Guilherme, né? Ó, vocês dois fazem a seguinte jogada, o levantamento de costas, depois que o Adriano até fez uma defesa com o pé, mas foi muito bem nesse ataque o Armanelli, 17-15, diminui a vantagem Guarulhos e o Babu vai pro saque. Vem Babu com 2 pontos de desvantagem pro time de Guarulhos, tentando se recuperar nesse terceiro set, porque senão perde o jogo. Adriano na recepção, levantamento, Lazo. Que pipe maravilhosa, ele fechou o olho e bateu, Marcão. Uma aula de pipe, né? O levantamento perfeito, ataque no tempo certo, com força, precisão. Belíssimo ponto do Lazo.
Vai o Adriano pro saque. Não quero secar, mas ele costuma fazer estrago. Ah, costuma fazer. 18-15 e tá com confiança o Adriano. Será? Será que vem o ace na pancada? Deu recepção do Lucas, ó, o levantamento do Sandro. Bloqueio! Sobe o bloqueio, dessa vez do Nicolas Lazo, tá na quadra, 19-15, 4 pontos de vantagem, Guarizo. Armanelli fez o primeiro ponto, aí já ficou com muita sede, ficou na parede. 4 pontos a vantagem, 19-15, para o jogo mais uma vez, Guilherme Novaes. Renata Rondini tem a impressão de que a forma com que está jogando o vôlei, Renato, impondo uma grandeza de jogo para cima do Vedacity Guarulhos, é difícil, Rê. Muito complicado, muito difícil. Guarulhos, dentro do que a gente esperava, pelo comportamento deles no jogo, de algumas peças, realmente deixou bastante a desejar hoje aqui no Taquaral. E o engraçado não, eu digo assim, um termo assim estranho para nós, é que ele teve a mesma conduta o jogo inteiro. Até um certo momento ele tinha equipariedade, né, igualdade com o Renata de performance, como veio jogando, tivemos rallies lindos no jogo, mas chega nesse 15º ponto, Guarulhos cai, Guarulhos perde a concentração. Não é só o Renata crescer, é Guarulhos abaixar a guarda, se perder na recepção e não conseguir segurar o Renata. E vem acontecendo e o jogo tá indo embora. Vem pro ataque, subiu por ali o bloqueio, levantamento pra tentar virar essa bola o Armanelli, mas deu recepção do Felipe Roque, agora é pro Lazo, aparece por ali o Lucas Fonseca, e o que faz o Fonseca, rapaz? Que é isso, Fonsequinha? Ele consegue a recepção, levantamento do Gonzalez, ele dá um toquinho na bola, inteligentíssimo, nojento, Marco Guarizo. Se tem um lance no vôlei que a torcida poderia gritar o olé, seria essa largadinha. Impressionante o que fez o Lucas Fonseca. Ele viu que não tinha cobertura e ele não jogou uma largadinha tão alta, ele jogou uma largadinha rápida, pegando a queda do bloqueio. Foi bem demais, 20-15, segue o Adriano no saque, fez mágica o Fonseca. Um abraço para Iporã, lá no Paraná, professor Renato com a gente no chat aqui do YouTube, um abraço para toda a rapaziada lá de Iporã. E agora a bola tá no chão, 16º ponto do Vedacity Guarulhos. Bola rápida de meio com o Alejandro, né? A tentativa do Sandro, uma bola que funcionou bastante. Tem substituição do vôlei Renata, Adriano vai descansar. Lima, que hoje não entrou só para sacar, né? Entrou na recepção também, ele vem pro lugar do Adriano. E é o Sandro quem vem pro saque, o levantador. Lima na recepção, levantamento do Demian Gonzalez. Pro Lucas Fonseca, tá jogando uma partidaça o Fonseca, hein? É o nome do terceiro set. Não perde uma. A bola de meio tá funcionando demais. Lucas Fonseca, que partidaça. 3 aces, ataque quase perfeito, bloqueando. Olha, eu não voto no troféu Viva Vôlei, mas já teria. E não é porque a família dele reclama quando a gente conecta, não. É porque tá merecendo mesmo. Nossa, eu ia falar a mesma coisa. Merece demais o troféu Viva Vôlei hoje, o Lucas Fonseca. 21-16, o jogo ainda não acabou. 5 pontos a vantagem, deu defesa do Filipinho lá no fundo, levantamento do Sandro aqui na ponta, bloqueio! Do Barreto pra cima do Franco, aqui não passa não, a bola tá na quadra, 26º ponto, é hora da pergunta, Marco Guarizo. 22º ponto, né? Se fosse 26 teria acabado. Mas eu vou fazer a pergunta, primeiro o detalhe da maneira como bloqueou, porque bloqueou dando um toque na bola, não só colocando a mão. Renata Rondini, ainda dá para o Guarulhos nesse set jogo? Não dá, apesar do erro aí do Fonseca no saque, não dá mais para Guarulhos, até pelo clima que já está entre comissão técnica e jogadores em quadra. Já vou descendo, então. O clima pesou, a performance de alguns individualmente não veio hoje, e aí o clima tá tenso já entre jogadores e comissão técnica. Coincidência ou não com aquele rally? Nossa, não, com certeza. Bateu total, coincidência nada. Ali definiu o jogo. Olha a recepção do Lazo, olha o Barreto passando essa bola vai voltar. Boa, Barreto! Boa, Barreto! Das duas! Coloca
toca no chão, Barreto, 23º ponto, Guarizo. Até quando o Alejandro chega, a bola bate na cabeça dele, bate na rede e volta. O Barreto tá falando alguma coisa pro técnico Guilherme aqui, não sei se ele tá pedindo desculpa, o que aconteceu nesse lance. O Guilherme até riu pro Barreto, mas está a 2 pontos da vitória pelo famoso 3-coco, o vôlei Renato. Vem pro saque. E pior ainda, né? Olha quem vai pro saque. Heavy metal. Vem, Felipe Roque. Vem, Roque. 23-17. Felipe Roque no saque, beija a bola, solta o braço, deu defesa lá no fundo, levantamento aqui na ponta para tentativa do Lucas Ló, voltou pro ataque do Vedacity Guarulhos Franco, sobe, Felipe Roque na recepção, levantamento do Ale, de novo pro Roque! Pra galera explodir no Taquaral, porque tem match point, o vôlei Renata, Marco Guarizo. E pro Felipe Roque definir a jogada, né? Tudo dá certo, parece que o time de Guarulhos fica com medo dele. É match point, vem mais um heavy metal aí pra tentar fechar o jogo. Vem Felipe Roque para tentar fechar a partida em 3-0, 24-17. A vantagem do vôlei Renata, pancada, toca na fita, complica a recepção, levantamento é pro Franco, sobe o bloqueio, mas aí a bola cai fora. 18º ponto do Vedacity Guarulhos. Conseguiu reagir, né? Um time que tá quase entregue dentro da quadra. Dessa vez teve briga ali na rede, melhor para Guarulhos. Quem vai pro saque, deixa eu ver ali, o Alejandro. É mais um match point pro vôlei Renato. Se acertar o ataque, acabou. 24-18. Vem Alejandro pro saque. Será que fecha agora? Solta o braço, fechou! Direto pra fora o saque do Alejandro. 25º ponto do vôlei Renata. 25-18. 3-0. 25-20, 25-21 e 25-18, 3-0. Que partidaça do time campineiro, Marco Guarizo. O erro de saque não diz o que jogou o vôlei Renata, né? Nem precisava de erro do adversário. Foi de tudo que é jeito, pontos da melhor categoria. 3-0, a terceira vitória seguida por 3-0. Nem o André Heller esperava um jogo tão rápido. Eu não só esperava, como eu sabia. O time tá muito bem, brincadeiras à parte, o time tá muito bem. Que bom tê-los conosco. E mais essa noite inspirada dos nossos atletas, do nosso time. Vitória importante para a continuidade do campeonato. Valeu, André Heller, 3-0. Os jogadores voltam a se cumprimentar, né, na rede, coisa que não acontecia mais. Os jogadores, eles se aplaudiam de um lado para o outro, né? O Horácio tá abraçando todo mundo aqui. Eu vou tentar falar com o treinador depois que ele der um abraço no André Heller. Agora sim. Horácio, que vitória, que imposição do time. Um terceiro 3-0 seguido. Vôlei Renata tá chegando no que você queria. A gente sabe que você é muito perfeccionista. Você sempre encontra algum erro. Eu vi você falando com os jogadores ali do segundo pro terceiro set, mas é uma atuação de gala do time hoje. Acho que jogamos bem. Não, eles são um time que tem uma base já da temporada passada. Um time que joga bem para mim. A Superliga está muito equilibrada. E nós ainda somos um time que tem muito para melhorar, um time que tem muito para crescer. Acho que hoje fizemos um grande jogo a nível de concentração. Fizemos um grande jogo. Vai lá, obrigado, Horácio. Pessoal, os jogadores não gostaram que eu tirei o Horácio aqui do cumprimento final deles, do cumprimento à torcida. Aí. Rapaziada, daqui a pouquinho o Marco Guarizo vai trazer mais personagens. Felipe Roque foi eleito Viva Vôlei. Bem, Horácio, ele voltou aqui pedir desculpa. Boa. Só para completar, Horácio, claro, eu que peço desculpa por ter tirado você da comemoração do time. Mas você falou que tem muito para melhorar ainda, mas que o time tá chegando no topo. O time tá bem. Eu sou uma pessoa, você falou perfeccionista. Eu não sei se sou perfeccionista, eu quero que a gente trabalhe do jeito que tem que trabalhar. E a tranquilidade com a que eu estou chegando aos jogos é que durante a semana o time treina bem.
Quando o time treina bem, todo, eu não falo que é mais fácil, sim, todo é possível, mas o time trabalha desde o primeiro dia que ficou junto, trabalha muito bem. E isso é uma coisa que eu sei que no final vai fazer a diferença. Obrigado, Horácio. Agora sim, o treinador conversou com a gente. Vou tentar buscar o Lucas Fonseca, né? Jogou demais hoje. Quero falar com ele, até porque a família dele está sempre nos acompanhando. Fonseca, por favor. Quem levou o Viva Vôlei hoje foi o Felipe Roque, mas se fosse você também estaria de bom tamanho. Que partida, hein? No saque, no bloqueio, no ataque e aquela largadinha agora no final para coroar, né? Primeiramente, boa noite. A gente fica feliz que a gente está fazendo um bom trabalho, poder ajudar a equipe. O Viva Vôlei é um prêmio aí que vai para o melhor do jogo, mas na verdade o prêmio maior é a vitória para a equipe, né? Esses 3 pontos dentro de casa, importantíssimo. E aquela largadinha ali, puro reflexo, foi o que deu para fazer ali no momento e graças a Deus deu certo. E mais do que isso, aquele rally, quando chegou 14-14, naquele momento o Vôlei Renata bateu uma coisa em vocês, que vocês ganharam o jogo ali. Então, a gente até conversou na roda depois do ponto ali que aquilo ali resume o que é a gente, né? Um correndo pelo outro, um lutando pelo outro. E no final, graças a Deus, a gente fez o ponto. Então, é meio que o nosso time aí, todo mundo unido, lutando um pelo outro e buscando sempre a vitória. Obrigado, Lucas. Lucas Fonseca, grande partida dele hoje. Como dissemos, né? O Viva Vôlei foi pro Felipe Roque, mas ele jogou demais, Pio. Jogou demais. Deixa eu pagar o último foguetinho aqui. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini, 3-0. Varrido o Vedacity Guarulhos, porque impressionante que jogou o Vôlei Renata essa noite. Já havia jogado contra o Rede Cuca, já havia jogado contra a equipe de Brasília, mas são duas equipes mais modestas, né? Hoje, encarando uma equipe como é o Vedacity Guarulhos e impor um jogo como esse, impressionante, Rê. Não, sem dúvida nenhuma, a noite do Vôlei Renata foi uma noite muito inspirada, uma noite bem concentrada, de regularidade. Teve momentos que Guarulhos tentou ali pressionar início de set, mas não manteve, né, essa pressão, não teve consistência, e o Renata veio segurando ali o placar sempre próximo e chegando na hora certa para virar o set, para conseguir cravar o seu 3-0 aqui dentro de casa, chegando aí a sua terceira vitória seguida. Oi. Deixa eu te interromper rapidinho para ouvir o Lucas Ló. Conhece muito bem aqui a casa, né? Já passou por Campinas. Hoje, quando o Vedacity tinha algum momento bom, o Vôlei Renata vinha, reagia, né? Vocês esperavam uma diferença de placar dessa? Não 3-0, mas abrir 4, 5 pontos, já que o Vedacity, ao nosso ver, não fez uma partida ruim. Sim, você tem razão. O time de Campinas se mostrou realmente resiliente nos momentos difíceis, né? E isso, quando acontece jogando fora de casa, é complicado, né? O time não se abate, estava muito bem estruturado, fez um bom trabalho nas marcações, né, do nosso time, teve êxito. Faltou realmente a gente, nesses momentos bons, aproveitar as oportunidades que a gente criou, e aí a gente paga o preço, né, que é a derrota. Mas é o começo ainda, a gente vê o Vedacity lá em cima, brigando por playoffs numa boa posição. Cara, eu vejo o nosso time uma crescente constante, né? Desde o Paulista, eu vejo que a gente tem evoluído, né? Como time, como um grupo. Quem vem do banco entra bem, então a jornada é longa, né? Então, com certeza, mais na frente a gente vai estar melhor e superando as dificuldades. Obrigado, Lucas. Lucas Ló conversando com a gente aqui na quadra do Taquaral, Renata Rondini. Que jogou demais quando teve aqui, né, Rê? Jogou por Campinas, sempre jogou muito bem, e hoje eu diria que pelo lado do Guarulhos foi o grande destaque de Guarulhos. A gente tem aquela noite que alguém tá bem, foi o Lucas Ló, apareceu muito, atacou demais, bloqueou muito, enquanto que alguns outros jogadores hoje do Guarulhos realmente deixaram a desejar, não encaixaram na partida. Enfim, alguns são a bola de segurança, são a dependência do time, e aí acaba não refletindo em quadro o que foi treinado, e aí o resultado não acaba acontecendo. E a noite de hoje, abrindo a quarta rodada aí da Superliga, foi a noite dos 3-0, né? 3-0 aqui em Campinas, o Renata para cima de Guarulhos.
Brasília venceu o Rede Cuca 3-0 também lá em Brasília. E São José conheceu aí o seu revés, perdeu para o SESI também por 3-0. Primeiro set 31-29. Os clássicos paulistas sempre valorizando a presença do torcedor. E assim segue essa Superliga. Campinas bem, fazendo uma sequência excelente e sai sábado para encarar o SESI, certo? Certíssimo. Vai ter mais um clássico paulista, né? No próximo final de semana. O Vôlei Renato enfrentando o SESI lá na Vila Leopoldina. Quando eu mandei um abraço pro professor Renato, era Danilo. Professor Danilo, lá de Iporã, no Paraná. É bem parecido, né, Gorizo? Oxi. Renato e Danilo. Falou em Danilo, é bem né? parecido. É um nome histórico. É verdade. Iporã, no Paraná, grande professor Danilo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Tomate especial, só R$ 3,99 o quilo. Cenoura, apenas R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 12,98 o quilo. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,98. Ofertas válidas até 9 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Teatro. O humorista Emerson Ceará se apresenta nesta sexta-feira em Campinas a partir das 9 horas da noite. Com o show de stand-up A Gente Vive, ele conta as experiências de vida e as histórias da família dele. A expressão é utilizada pela mãe. A classificação etária é de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40 a meia e 80 inteira e estão à venda no site ingressodigital.com e nas bilheterias do Teatro Oficina do Estudante, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas. A informação é de Felipe Pereira. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Tomate especial, só R$ 3,99 o quilo. Cenoura, apenas R$ 1,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 12,98 o quilo. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,98. Ofertas válidas até 9 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Apresentação, Rafael Pio. 11h15, no apagar das luzes, quase aqui no ginásio do Taquaral, o torcedor ainda aqui. E como sempre acontece, né, em todas as partidas, o torcedor fica, os jogadores vão lá, tô vendo o Barreto e o Frank lá, os dois assinando, dando autógrafo pra rapaziada, o Felipe Roque ainda lá fazendo a entrevista pro pessoal da TV, o Marco Guarizo já na espera, inclusive, ali para ouvir o Felipe Roque, eleito o Viva Vôlei da partida. Mas sem dúvida nenhuma um clima que foi, Renata Rondini, muito legal no ginásio do Taquaral. Mesmo um jogo terça-feira, 9h30 da noite, a galera vem, não tem jeito. Torcedor do vôlei, Renata, é assim, vem qualquer hora, qualquer dia. O torcedor do voleibol é assim, né? Ele acompanha a equipe, eles dão apoio. Aqui em Campinas, o pessoal curte esporte, curte o vôlei demais, acompanha essa equipe desde a sua
da sua formação. E Guarizo, é com você, já fez aí a marcação. Vendo daí de cima, né, Pietra? Vem cá também, da família Roque, né? Primeiro filho, Felipe? Primeiro filhão. E tá perto, né, pelo tamanho da barriga, Pietra? Tá bem pertinho, final de semana já. Esse final de semana? Sim. E como é que você, Felipe Roque, se concentra no jogo, leva o troféu Viva Vôlei, define todas as bolas sabendo que o filho tá para chegar? É filho? Filho. Como que você consegue ter essa concentração no jogo? Olha, realmente é bem difícil. A gente está na expectativa dele vir, tem a data marcada para o parto, mas ele pode vir a qualquer instante, então realmente fica essa apreensão, né? Mas não adianta nada estar em quadra, ficar o tempo todo preocupado com ela. Tem que focar aqui na quadra, fazer meu trabalho bem feito. E não adianta também eu estar em casa pensando no vôlei. Então tem que dividir essa atenção, fazer o meu melhor para poder tanto cuidar dela quanto fazer meu trabalho. Ô Pietra, e você? O médico não manda ficar em casa para não ficar menos nervosa? Porque não tem como, né? Daqui a pouco eu vou falar com ele daquele rally que aconteceu agora há pouco. A gente na arquibancada já fica nervoso. E você? Como é que fica? Como é que segura essa emoção? Ainda bem que o médico não orientou ficar em casa, que eu não ficaria. Mas é muita emoção ver ele jogar. O bom é que o bebê mexe quando ele escuta o barulho da quadra, da bola. Acho que já tá até torcendo pro pai, né? Aqui dentro da barriga. Olha que legal. E agora falando do jogo, né? Eu falava com o Lucas Fonseca que aquele rally do 14-14, parece que ali o Vôlei Renata ganhou o jogo, né? Tudo aconteceu. Você, em alguns momentos do jogo, esteve marcado pelo bloqueio, depois conseguiu sair. As últimas bolas você que definiu, né? Queria que você falasse sobre essa atmosfera e essa atuação. Olha, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Eu conheço muito bem o técnico de lá. Eu trabalhei com ele por anos lá no Minas, trabalhei também na seleção com ele de base. Eu sabia que ele é um cara que estuda muito, então marca muito bem os adversários. Tem uma marcação de bloqueio muito boa e a defesa melhor ainda. Então, sabia que é um jogo difícil. Como você disse, o Serrali foi prova disso. A gente atacou de um lado, atacou de outro e a bola não caía. Era aquela loucura, o fôlego foi embora, mas conseguir definir esse rally foi muito importante pra gente, né? Que dá essa sensação boa, assim, de vencer um rally. Durante o jogo eu tive dificuldades, claro. E como eu disse, eles são ótimos marcadores, mas é aí que tem que entrar um pouco da individualidade, saber variar um pouco os golpes também. Então, graças a Deus a gente conseguiu fazer isso em quadro e sair, né, com a vitória aqui, né, junto com a equipe. Jogou muito bem, todo mundo tá de parabéns hoje. Primeiro presente veio hoje, o troféu Viva Vôlei. No fim de semana vem o... Leonardo, primeiro filho do Felipe Roque e da Pietra. Obrigado vocês aí pela atenção, muita saúde pro Leonardo e pra família toda. Fio. Sensacional, sensacional. Parabéns, Guarizo. Que momento, Renata Rondini. E o Leonardo já mexendo na barriga da Pietra ali quando o pai marcava o ponto, né? Sem dúvida nenhuma, uma semana cheia de emoções para Felipe Roque, hein? Começa com essa vitória e com esse jogo maravilhoso hoje aqui em Campinas e vai concluir a semana. Tem mais jogo aí no sábado, mas sem dúvida nenhuma a chegada do Leonardo vai ser o grande momento desse jogador. Como todo mundo sabe, a chegada de um filho é única, é uma emoção única para ele. E os bebês, né, durante a gestação, os sons externos fazem muito efeito para eles. E com certeza o Léo vai reconhecer rapidamente o som de uma bola de vôlei. Do jeito que o pai desce o braço nessas bolas no chão, ele vai reconhecer essa batida de longe. Mas com certeza, parabéns aí para a família do Roque, para a Pietra, que realmente o Leonardo seja mais luz e mais amor para essa família. E vai ser a grande emoção desse jogador no final de semana. Logo, logo a gente vai ter a novidade aí do Roque pai. Bom, Rei, eu acho que claro que a grande expectativa é para que venham Cruzeiro e Minas. Aí a gente vai saber exatamente, né, o que dá pra gente sonhar. A gente fala que esses duelos contra os mineiros é aquela hora de alinhar a barra, sabe, do salto com vara, do salto em altura, sabe? Que a gente tem que balizar ali a barra e ali você sabe se você consegue superar e ser a mais aquilo ou você tá no seu limite. É um duelo aí que a gente espera ansioso. Porém, já vem vindo aí alguns jogos do Vôlei Renata mostrando que o time está se construindo, está galgando novos passos, evoluindo. O jogo de hoje já mostrou um outro momento do time durante a temporada. E
acho que sábado também, lá na Vila Leopoldina, contra o SESI, é um outro termômetro que a gente tem muito, até por ser duas equipes que se enfrentam muito ao longo da temporada por conta do Campeonato Paulista, amistosos de treinamento e agora a Superliga. É um termômetro bom também, ainda mais que o jogo é lá na Vila Leopoldina, que a gente também conhece o ginásio de lá, conhece aquela torcida e sabe que é uma pressão lá forte também. E o SESI vem aí também de uma vitória para cima do São José hoje. É mais um termômetro interessante para a gente ter noção do que vai ser o vôlei Renata nessa Superliga, nesse primeiro turno aí, o quanto a gente pode sonhar das primeiras posições do campeonato para o time de Campinas. Estou vendo aqui que em 27 de novembro o vôlei Renata vai até Minas enfrentar a equipe do Cruzeiro. E tem em dezembro o Campeonato Mundial. Então nós teremos, Renata Rondini, um momento que essa semana eu até conversava com o André. No dia 2 de dezembro, o vôlei Renata tem um jogo contra a Araguari. Ô Pio. Oi, diga. Deixa eu te cortar aqui, claro. Que o menino de ouro tá aqui do meu lado, né? Adriano, que o teu saque tá acontecendo cada vez melhor, a gente não precisa nem falar. Tua recepção tá quase perfeita e nos momentos do time mais apertado, a bola vem para você. Você tem o Felipe Roque no time, então ele acabou decidindo, mas você também tem chamado a responsabilidade, né? Você se sente hoje no maior momento da sua carreira, Adriano? Eu não diria maior momento, assim, eu comecei agora a jogar, então cada dia eu tenho treinado mais, estou numa construção, estou crescendo fisicamente, tecnicamente e o time também, então eu acho que o crescimento do time passa por mim, eu cresço também junto com eles e voleibol é um jogo coletivo, se eu estou bem, meus colegas vão estar bem e eu acho que essa que é a diferença, não tem como falar, foi só um, não, a gente veio de todo mundo, é o time. Então eu não falo que estou no meu melhor momento, eu sempre vou jogar coletivamente, então a construção, se o time está bem, eu estou bem e é assim que funciona para mim. E mais ou menos isso que você está me respondendo, que tem jogador que às vezes se deslumbra quando vai para a seleção. Você parece ter voltado no nível mais alto ainda. Eu tô certo nisso, você se sente dessa maneira? Sim, esse ano na seleção... me mostrou tudo que eu posso, me mostrou o que eu quero alcançar e eu acho que sair de lá e trazer o que eu aprendi para cá é muito importante. Então o que eu aprendi lá, conseguir construir em quadra com Renata nos treinos, nos jogos, é um diferencial. Obrigado, Adriano. Parabéns pela grande vitória de hoje. Último jogador falando com a gente, Pio, te interrompi aqui porque ele estava passando na minha frente, não tem como um dos destaques do jogo não falar. Perfeito. Vou aproveitar que foi o último jogador em quadra e me despedir de você até sábado, Marco Guarizo. Grande abraço, Rafael Pio. Sábado você não estará, né? Não estarei. Você e Renata Rondini darão o recado. No vôlei. Pio estará no Jogo da Família. Exatamente. E amanhã no Placar CBN. Isso. Abraço, Pio. Depois abraço, Renata. Repórter das 2h30, certo, Guarizo? É certo, tá certo, viu? Mas não esquece não, viu? Valeu. Valeu, Guarizo. Ô, Rê, dia 2 de dezembro, jogo do Brasil na Copa, às 4. Isso vai ter que mudar. Eu ia embora, mas não é possível isso acontecer. O jogo às 4 da seleção e do vôlei Renata vai acabar às 6, jogo do vôlei Renata às 7 da noite aqui no ginásio do Taquaral. Não dá, né, Rê? Vamos explicar um detalhezinho. São bolhas diferentes. São. E eu sei que o vôlei é o segundo maior esporte no nosso país, o segundo mais visto, o segundo maior apoio, mas são duas bolhas distintas. Para nós amantes do esporte, vai ser difícil sair do clima do jogo do Brasil, Copa do Mundo, tudo para discutir, para comentar, para falar. O combustível do jogo. O combustível do jogo e chegar no ginásio do Taquaral fervendo, porque vocês vão ver, o caldeirão vai lotar. A gente gostaria que a CBV talvez tivesse um pouquinho de dó dos jornalistas esportivos que vão rodar a Copa do Mundo e continuar com as modalidades olímpicas, né? Que é o vôlei, natação, atletismo. Mas é isso, tem torcedor para todo mundo, são duas bolhas diferentes e nós, jornalistas esportivos, que nos viremos nos 30 para dar conta de tudo. Você sabe que foi o que disse, exatamente o que disse André Heller ontem no Toque de Ouro. Ele falou, olha, Pio, talvez o torcedor chegue um pouquinho depois, chegue um pouco mais em cima e tal, porque obviamente todo mundo vai acompanhar, mas
Mas o vôlei é um outro público, assim, então eles esperam um ginásio do Taquaral lotado. Sai do Jogo do Brasil e vem comemorar aqui no ginásio do Taquaral, vai estar cheio isso aqui. Exatamente, eu acho que é isso mesmo, o André está completamente certo, vai acontecer isso. A expectativa é de uma vitória do Brasil, da seleção brasileira na Copa do Mundo, no jogo do dia 2. E a galera vai vir comemorar de verde e amarelo com azul e branco aqui do Vôlei Renata no Taquaral, na sexta-noite do dia 2 de dezembro. Renata Rondini, até sábado, num jogo que, como a grande maioria, né, dessa Superliga promete, porque são muitas equipes equilibradas demais. Tem o SESI pela frente, até lá, Rê. Até lá, Pio, boa noite aí para os nossos ouvintes, os nossos internautas. Até sábado para um duelo que eu adoro. SESI Vôlei Renata pela Superliga Masculina de Vôlei. Bom, e a gente repercute muito mais dessa vitória do Vôlei Renata amanhã, já a partir das 11h30 da manhã, no CBN Esportes primeira edição, com o Hora do Vôlei, também no CBN Esportes segunda edição, trazendo essa rodada, quarta rodada da Superliga Masculina, que tá só começando, gente. Tem muita coisa ainda pela frente e a gente vai acompanhar de pertinho essa campanha que, quem sabe, pode trazer o título inédito do time campineiro pra gente. Obrigado a Elton Grimaldi nos comandos técnicos lá no estúdio da CBN Campinas, da Benjamin Constant, a Naldo Araújo na técnica de externa, que, Naldão, hoje foi das 4h30 da manhã até a meia-noite, que maravilha, e a gente promete falar muito mais de esportes amanhã na CBN Campinas. Obrigado a todos, até lá, tchau! Super